Bom, chegou o dia, né, de apresentar esse meu trabalho de conclusão de curso, né, que eu criei. E essa é a página inicial dele, né, aqui no GitHub, esse repositório TCC DS Alura, né, que eu criei, que foi o nome que eu dei, né, meu trabalho de conclusão aqui de Data Science que eu fiz, né, no meu curso da Alura. Eu criei uma imagem de capa para ele e uma página de apresentação aqui no GitHub, né, que vocês podem ler. Aqui eu dou uma breve apresentação sobre o tema, né, desse meu dataset, falando que é um dataset fictício, né, que eu inventei, baseado nas estações do ano do Brasil e na minha imaginação. Então eu fui criando um padrão realista e ao mesmo tempo fictício, né, inventado. Né. Esses dados aqui que eu vou apresentar, eles não são reais, mas eles seguem uma tendência, um padrão realista. Eu tentei simular um pouco de realismo para que faça sentido, né? Então ele representa um cenário de cultivo de plantas, onde o fazendeiro ele cultiva soja. Porém, a soja ela cresce melhor na primavera e no verão. E nas demais estações do ano, ela cresce menos. Então, a única coisa que eu coloquei para representar isso foi o tempo de crescimento da planta em função dos meses e o ano. É um padrão temporal e também sazonal. Eu coloquei dois tipos de padrão temporais aí. Um padrão temporal, que muda ao longo dos anos, e um padrão sazonal, que muda em relação aos meses, né? E se repetem a cada ano. Só que podem ser repetidos de uma maneira diferente. Eu vou apresentar isso no trabalho. Eu criei esse dataset manualmente, na mão, inventando os valores, né? Imaginando aí quais seriam os valores assim que fariam mais sentido, né, para esse cenário, para que não fique algo muito complexo, mas que também não seja tão simples, que tenha um padrão sazonal ali, para que seja possível fazer uma análise em cima disso, né, para que fique interessante para esse trabalho, né? Então, inventei os valores, tentando simular um pouco de realismo, como eu mencionei, né? Meu foco foi criar uma relação realista entre o tempo de crescimento da soja em específico ao longo dos anos, né? Criando padrões sazonais e temporais, como eu mencionei, né? De estações do ano que são melhores ou piores, por exemplo, para a soja. E existem anos que essas estações também são melhores ou piores, né? Os anos eles variam um pouco. Então aqui temos os tópicos, né, que eu coloquei em sequência, né? O primeiro tópico são os datasets, né, que eu criei. Então eu vou falar sobre isso, né, meus datasets que eu criei. Se vocês clicarem aqui, vocês vão entrar em uma página aqui que vai explicar sobre os datasets que eu inventei aqui, né. Eu criei dois tipos de datasets aqui. Um que vai ser usado para regressão linear, para fazer uma análise de dados de valores numéricos, aí fazer uma regressão linear. E um outro que eu vou utilizar para fazer uma classificação de tipos de plantas. Então o primeiro é somente o tempo de crescimento da soja em função dos meses, em função dos anos. E o segundo, ele é um dataset apenas de classificação, ele não foi feito para regressão. Ele tem 4 tipos de plantas com suas características, que eu também inventei, obviamente, mas eu fiz de uma forma também realista, para permitir uma separação entre os tipos de plantas, né, para que seja possível classificar entre um tipo de planta ou outra, né, com base nas características, utilizando modelos de machine learning. Então, é isso, né? Essa é a página aqui de apresentação do meu TCC. Agora, né, vamos falar um pouco sobre os datasets que eu criei, né? Como eu disse, eu criei 2 datasets, um para prever o tempo de crescimento da soja em específico, só de um tipo de planta, né? Para prever o tempo de crescimento, e um outro que não tem informações de tempo nem de nada, mas ele tem 4 tipos de plantas, incluindo a soja, e o objetivo é classificar entre um tipo de planta ou outro, dependendo das características delas. Então, vai ser bem interessante, vocês vão ver isso que eu vou apresentar para vocês, né? O primeiro passo que eu achei interessante mencionar é os datasets que eu criei. Deu um trabalho, né, para eu criar esse dataset de crescimento da soja, porque eu fiz vários testes aqui, como vocês podem ver, são 110 commits. Então eu trabalhei bastante em cima desse projeto aqui para fazer esse trabalho de conclusão para a Alura, né? E eu realmente coloquei muita coisa ali. E eu até tive que simplificar um pouco e eu cheguei à conclusão que esse dataset que eu criei foi o melhor. Então, o melhor resultado que eu tive foi criando manualmente, né, para simular o padrão que eu queria colocar. E aqui, né, vamos começar pelo básico, né? Eu criei esse dataset em etapas. Esse primeiro dataset de tempo de crescimento, eu criei ele em etapas. Então, eu primeiro criei do ano de 2020, eu inventei valores aqui, né? Eu importei as bibliotecas Pandas, NumPy, que são clássicas do Python, né? Eu escolhi uma planta, no caso a soja, eu anotei aqui, né? Eu anotei uma característica dela, que ela cresce mais rápido na estação da primavera e também do verão. E eu separei, melhor dizendo, eu
iria criar 20 amostras por mês. Então eu criei a primeira variável, né? Verão de 2020, só os dados do verão de 2020. Então eu coloquei aqui o data frame que eu criei, né? E eu fui inserindo os valores. Então eu criei o campo ano, mês, estação e crescimento, que é apenas um número, né? O ano ele é um número, o mês também, né? Tá em forma de número. A estação eu coloquei como um texto, ele é uma string, uma variável categórica, porque são apenas 3 tipos de estações do ano, 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. São 4 estações do ano na sequência. Então primeiro eu criei o verão de 2020, aí eu coloquei o tempo de crescimento dela. Então em 2020, no mês de janeiro, no verão, o tempo de crescimento foi 46. Aí, em outro momento desse mesmo mês, uma outra planta, também no mês de janeiro de 2020, ele teve crescimento de 42. Depois 44, 42, 40, eu fui variando nessa faixa de valores, enfim, né, aqui para baixo. Aí eu fiz de fevereiro de 2020, também foi variando, mudando um pouquinho o padrão de forma meio sutil, mas também variando para que ele ficasse dentro do intervalo, né? Isso porque tanto janeiro, fevereiro e março, eles são do verão. Então eu quis criar aqui um padrão que fosse próximo, né? Semelhante. Tanto de janeiro a março, né? Que está na estação do verão, eu quis colocar um padrão meio que próximo. Aí, depois de terminar o dataset de verão de 2020, eu criei o outono de 2020. Que o outono, né? Ele vem depois do verão, obviamente. E é uma estação que começa a esfriar um pouco mais, ela fica um pouco mais fria. Então, de março até junho é o outono. Então, eu coloquei, como ficou mais frio, né? Tá esfriando um pouquinho mais, pelo menos um pouco mais, né? Tá um pouco mais frio que o verão. Faz sentido que a planta demore mais para se desenvolver, que ela demore mais para crescer. Então, é isso que eu fiz. Eu aumentei o tempo de crescimento aqui em horas. Eu disse aqui que no outono, no mês de março, o crescimento foi 48. Depois uma outra planta nesse mesmo mês foi 46, depois 44, depois 45, 44 de novo, enfim, eu fui variando esses valores. Até que em abril foi aumentando um pouquinho mais, né, porque foi ficando mais frio. Então, à medida que ele vai se aproximando do inverno, é óbvio que ele vai ficando mais frio também. Então, é isso que faz sentido, né? E é isso que nós vamos ver nas análises também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu também inseri alguns valores, né? Que nem aqui, ele está chegando a 49, o tempo de crescimento está aumentando, né? Porque está se aproximando do inverno, mas repare que tem alguns valores not a number, são valores nulos, né? Valores que não estão preenchidos. Eu coloquei de propósito, até deixei isso em comentário aqui, porque eu queria, como eu mencionei, né, criar um dataset realista, que simulasse um cenário real, né? Em Data Science, muitas das vezes, né, eu vi muito isso na Lura, os dados eles vão estar incompletos, eles vão ter informações faltando, né? Por exemplo aqui, a coluna crescimento, na maioria das vezes ela está preenchida, mas note que nessas 3 amostras específicas ela não está preenchida, ela está faltando. E isso é um problema que nós vamos tratar. Eu vou mostrar como é que faz esse tipo de tratamento aqui. Depois, né, em maio eu continuei, ainda está no outono, né, continuei colocando aquele mesmo padrão, né, aumentando o tempo de crescimento. Aí em junho aumentou muito mais, porque está bem mais próximo do inverno. Aumentou muito mais. E chegou o inverno, né? O inverno aumentei muito, drasticamente, para que você sinta, né? Quando você olha, bate o olho nesses números, que você consiga ver, seja a olho nu, seja por meio de gráficos, né? Você possa ter a percepção clara aqui de que o tempo de crescimento está aumentando. Justamente porque está num período mais ruim para a soja, né? Para esse tipo de planta. Então, a temperatura, né? A quantidade de chuvas e outros fatores, né? A umidade do solo, elas são impactadas, né? Então o inverno é um período bem ruim para a soja. Então eu aumentei muito aqui, varia de 120, 109, 110, 107, 109 de novo, 122, enfim, eu fui variando esses valores aqui. Em agosto aumentou muito mais, porque está avançando nesse inverno, né? Aí em setembro aumentou um pouco mais e foi caindo, né? No finalzinho de setembro, aí já está quase entrando na primavera, né? Então eu comecei a diminuir. Ainda assim dá pra ver que está no inverno, porque é um valor bem maior do que o verão, por exemplo, e o outono. Demorou muito mais para crescer, né? 95, por exemplo, no final do inverno. Mas ainda assim dá pra ver que é um período maior, porque está no inverno. Mas ele está caindo novamente, né? E quando chegou na primavera, o tempo de crescimento
está um pouco mais parecido que o verão, e isso é proposital, porque, como eu disse, a soja ela cresce melhor no verão e na primavera. Então, começou no verão, começou bom, depois foi avançando, foi aumentando o tempo por causa do frio, depois aqui acabou o inverno, começou a melhorar de novo, né? Ficou uma faixa até que boa de novamente. E aqui é um período que está diminuindo, né? Como vocês podem ver. Enfim, ele está diminuindo novamente, né? O tempo de crescimento está ficando melhor. E esse padrão ele vai se repetir. Então, aqui no final, né? Eu juntei os 4 datasets em um só, né? Criei uma variável chamada dataset juntar e eu concatenei usando o pd.concat do pandas, né? Que concatena 4 dataframes em um só. E aqui eu criei um único dataframe que contém tudo, né? Ele contém os dados de verão, outono, inverno e a primavera de 2020, né? Por isso que eu criei dataset 2020. Eu criei um dataset só de 2020. Aí eu visualizei isso no Matplotlib, né? Para ver se o padrão tá ficando do jeito que eu queria, né? Também fiz uma análise descritiva com o pandas, né? Usando o método describe, que mostra isso para mim. Mostra, por exemplo, média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, de cada uma das colunas, né? De cada uma das colunas do dataset. Aqui eu peguei, né, o ano de 2020 e coloquei no gráfico no Matplotlib para poder visualizar melhor esse padrão. Inclusive esse gráfico eu vou apresentar para vocês na próxima etapa, né, na etapa de análise exploratória. Mas por enquanto eu só estou mostrando o código e falando por cima, né, um pouco do que eu fiz. Então esse foi os dados de 2020. Aí eu criei os dados de 2021 seguindo o mesmo padrão, né. Eu quis simular, como eu mencionei, que um ano vai ser melhor, outro ano vai ser pior. Então foi isso que eu quis simular aqui. Esse ano, de 2020, ele foi um ano razoável. Ele teve estações aqui muito boas para soja, que foi o verão e a primavera, mas ele teve estações ruins, como o outono, né? Principalmente o inverno, foi péssimo. E o ano de 2021, ele foi um pouco melhor, porque eu quis retratar esse padrão. Vocês também vão ver isso nos gráficos que eu vou apresentar, né? Vai ficar tudo muito mais claro. Por enquanto estou dando uma visão meio teórica por cima e mostrando a parte técnica do código para que depois fique mais fácil, né, eu contextualizar isso para que vocês entendam melhor os gráficos, né, e as explicações que eu vou dar. Acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Enfim, aqui nos dados do verão de 2021, ele foi muito melhor, por exemplo, que o verão de 2020. Esse padrão que eu estou criando aqui. Eu coloquei aqui então que o tempo de crescimento, que antes era 46, 42, 40, foi 30, 32. Eu coloquei que ele melhorou bastante no verão. Eu fui variando nessa escala, né? Até o outono, que é o mês que começa a ficar um pouco frio. Aí sim eu aumentei um pouquinho mais, mas dá pra ver que foi muito melhor que o outono do ano anterior, né? De 2020. Então aqui eu fui colocando os dados de cada mês. Inverno, da mesma forma, né? O inverno tá piorando, né? Porque é o inverno, mas mesmo assim, esse ano, como ele foi um ano que vai se aparecer melhor nos gráficos, eu coloquei valores menores de tempo de crescimento aqui. Então, esse ano foi muito melhor que 2020, claramente aqui pela faixa de valores, né? Pela faixa dos números que eu usei. Aí 2022, ele foi um ano aqui que começou a piorar um pouquinho. Então, a visão que vocês vão ter no gráfico é a seguinte: razoável, melhorou um pouco, começou a piorar um pouquinho de novo, e é isso que nós vemos, ó, 42, 44, né? Aqui em janeiro, né, na época do verão de 2022, que já foi um pouquinho pior em relação a 2021. Não foi muito diferente de 2020, né? É como se fosse assim, tá estável, aí caiu um pouquinho, né, o crescimento ficou um pouco melhor, aí daqui a pouco subiu um pouquinho de novo. E foi isso que eu retratei aqui, né? 2022. Eu fui criando esse mesmo padrão, nesse mesmo estilo que eu mostrei, né, que eu ensinei. Fiz gráficos também analisei, porque eu também vou mostrar esses gráficos daqui a pouco. Aí 2023 foi um ano que eu segui essa mesma lógica, né? Eu coloquei que ele vai ser um pouquinho pior, então ele está piorando um pouquinho mais em relação ao ano passado, né? Então aí eu comecei a colocar valores maiores, né? Para que isso fique claro no gráfico, né? Fiz a mesma coisa, gerei um dataset. Aí 2024 ele foi um ano que começou a melhorar um pouquinho mais em relação a 2023, novamente, né? Eu criei valores um pouco menores de crescimento, né? Para cada estação, de uma forma proporcional, né? E 2025 foi um ano muito bom. Ele foi similar a 2021. Então eu coloquei aqui também um padrão para representar isso de forma melhor, né? Aqui tem a pasta datasets, que foi quando eu criei aqui os arquivos aqui dentro, eu joguei aqui dentro, né? Datasets. Eu criei o crescimento da soja, né?
que foi o dataset geral, porque eu criei um script aqui, eu vou mostrar também, que é o dataset completo, que ele pega cada um desses CSVs, né? Repare que cada um deles, ele gera um arquivo CSV aqui, né? 2020 ele vai criar soja 2020, 2021, soja 2021, etc. Então eu criei um que ele vai ler todos, dataset desde 2020 até 2025, ele vai ler cada um, soja 2020, 2021, 22, 23, 25. Aí ele vai juntar novamente, fazer aquela mesma concatenação, e ele vai criar um dataset mais geral, que é o crescimento da soja.csv, que ele inclui desde 2020 até 2025. Repare que interessante, é um período de 5 anos. Imagina que análise interessante, bacana, que dá para fazer aqui. E essa é a intenção, né? Criar um padrão realista, temporal e sazonal também. Então, eu também fiz gráficos, né? Que eu também vou apresentar daqui a pouco, né? Por enquanto eu só estou explicando o código. E é isso, né? Eu salvei cada um deles aqui, os datasets de cada ano, né? E um dataset geral que inclui todos eles, que é um único arquivo CSV. É um dataset aqui que tem 1806 linhas, então ele tem bastante amostras aqui, como vocês podem ver. E é isso, né? Essa é a parte do dataset de crescimento. Agora vem o dataset de multiclasses, né? Eu chamei de multiclasse porque, como eu falei, ele tem exemplos de 4 tipos de plantas diferentes. Então eu vou apresentar para vocês, né? Também como que eu gerei esse dataset. Ele é um pouco mais simples que o anterior, mas ele também tem um padrão e tem variações. Então eu vou mostrar para vocês. Ele usa as mesmas bibliotecas para gerar ele, né? O Pandas e o NumPy. Todo mundo usa, né? Definição das classes. Eu coloquei os tipos das plantas. Então, obviamente, eu incluí a soja, só que aqui eu incluí outros tipos. Eu incluí o trigo, a batata e o tomate. No dataset de crescimento, eu só tenho a soja, porque como eu falei, eu queria criar um problema mais simples. Eu foquei em representar um padrão sazonal ao longo dos meses, né? Nas estações do ano, e um padrão também anual, de acordo com o ano. Aumenta, piora, aumenta de novo, enfim. Eu quis criar esse padrão, como eu expliquei, né? E esse outro dataset aqui, ele não tem padrões sazonais. Ele não tem padrões sazonais, mas ele tem padrões de características de plantas. Então eu criei 4 tipos de plantas aqui: a soja, o trigo, a batata e o tomate, né? Para esse meu segundo dataset. Para cada uma deles eu criei características. Então, o que vai identificar essas plantas? São 4 características que vão identificar essas plantas aqui. A primeira é a altura média delas, a largura da folha, a quantidade de pétalas que cada uma tem, em média, né? E o crescimento, em média, de cada uma delas. Então eu criei essas 4 características que vão identificar se é tomate, se é trigo, se é batata, se é soja, o que é. Então, para começar, né, eu criei amostras aleatórias, variando em torno da média. Então eu defini aqui um valor random, né, uma seed da biblioteca random. Eu vou explicar melhor sobre isso, né? Quando definimos a biblioteca random, ela gera valores aleatórios, né? O NumPy ele tem uma função np.random que gera valores aleatórios. Valores nós não sabemos quais são. Eles estão dentro de uma faixa, né? Nós não sabemos quais valores serão. Não dá para saber isso. Então existe um método chamado seed que você define um número aqui. O que esse seed vai fazer? Ele vai fazer com que sempre que eu execute esse meu código, os valores aleatórios gerados pelo método random, eles vão ser sempre os mesmos. Então isso garante que eu consiga testar esse meu dataset de uma forma mais simples, né? Então, enfim, isso não vem ao caso, mas só uma explicação, né, em cima do que é isso, né? Para quem não sabe. Eu criei uma variável chamada dados que vai armazenar cada uma das minhas linhas, né? E aqui eu vou definir a quantidade de amostras que eu quero. Então eu quero criar 150 amostras por planta. Repare que eu tenho 4 plantas, né? Soja, trigo, batata e tomate. Então eu quero criar 150 amostras por cada uma dessas plantas. Então são 150 amostras da soja, 150 amostras do trigo, da batata, do tomate, enfim. Porque a gente quer que o modelo de Machine Learning ele tenha a oportunidade de percorrer cada uma dessas amostras aqui por classe, né, para conseguir criar um padrão de separação, ou melhor dizendo, encontrar um padrão de separação desses dados. Então, para cada uma, né, dessas 150 amostras, eu vou percorrer a minha planta, né, for j planta, né, texto de plantas. Aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar essa minha variável dados que eu criei e eu vou dar o método append, que serve no Python, né, para adicionar um conteúdo dentro de uma lista. No caso aqui eu estou criando uma matriz, né? Eu estou criando um array e eu estou colocando dentro desse array o que? O nome da planta, um valor aleatório normalizado, ou seja, que tem um início e tem um fim. Um valor aleatório aqui normal. Então o valor mínimo aqui que eu quero é a média. A minha altura média da planta, né? Do tipo da planta. Então se aqui é soja, aqui vai ser soja, vírgula, e
a altura da planta, né? A altura média dessa planta. Então vai ser aqui o valor, que é 80, né, para soja, em média é 80, nesses meus dados aqui que eu simulei, né? Só que isso pode ter uma variação de mais ou menos 5 centímetros, ou seja, pode ser que seja 75, pode ser que seja 80, pode ser que seja 85, pode ser um pouco menos, pode ser 82, enfim. Tem uma variação de até 5, positivo ou negativo, né? Então é um valor aleatório que está dentro de uma escala, está dentro de um limite, de um período aqui. E eu faço o mesmo, eu uso essa mesma função random normal para todos os outros, né? Porque aqui eu estou gerando uma amostra de soja com uma variação na altura da média da soja, né? Também uma largura, né? Geralmente em média é 7, mas aqui como eu estou aplicando 1 de variação, 1 centímetro de variação, ele pode ser 8, pode ser 6, 7, enfim. Ele pode ser 1 a mais ou 1 a menos, né? Então eu também crio isso aqui, né? Aí eu também pego aqui um valor positivo, né? Ou 0, ou o valor de pétalas mais 1 ou menos 1. Então aqui o número de pétalas é 5. Em média, né, da soja, em média ela tem 5 pétalas, mas às vezes ela pode ter 6, ela pode ter 7, ela pode ter 4, ela pode ter 6, ela pode ter 5. Eu estou variando em 1, então eu estou somando 1. E aqui eu estou usando a função max para evitar que ele se torne 0, né, porque a quantidade de pétalas ela não pode ser negativa. Aliás, nenhum deles pode, né, mas em específico eu fiz esse tratamento aqui para pétalas. Então, ou vai ser 0 a quantidade de pétalas, porque tem plantas que eles não têm pétalas, então pode ser 0 ou no máximo a média de pétalas mais 1, que é o valor máximo aqui que ele pode atingir, né, o tamanho da pétala. E por último, né, a última característica que identifica a planta é o crescimento médio, né, dessa planta. Em média, a soja cresce 1,5 centímetros por dia, por exemplo. Então aqui eu coloco esse valor, né, a média dela. Já que o tipo é a soja que eu estou gerando, né, uma amostra de soja, então eu coloco esse valor novamente, igual eu fiz com os outros, né, e vario 0,3 centímetros. Então pode ser 0,3 para cima ou para baixo do valor da média. Então, novamente, repare que todos eles, eu estou utilizando uma faixa aqui, eu estou controlando. Eu pego uma planta, pego a média da altura, da largura, das pétalas e do crescimento dela e vario um pouco. Então isso faz o quê? Eu estou gerando dados aqui sintéticos, eu estou criando dados aqui fictícios, né, abstratos, mas que estão dentro de um padrão. É por isso que dá para identificar as plantas, porque para cada tipo de planta aqui, eu vou ter 150 amostras que identificam essa planta. Então, eu vou ter características, né? Cada uma dessas 150 amostras vão ter características únicas aqui, com um padrão que é único para cada tipo de planta. Então a soja vai ter uma variação que é única dela, o trigo vai ter uma variação que é única dele, a batata vai ter uma variação que é única, enfim. Essas variações elas podem colidir? Elas podem, porque como eu coloquei variações, né? É justamente para que tenha erros, para que possa haver erros. Então, é para que se possa ter erros mesmo, isso é proposital. Enfim, é para que se haja erros mesmo, né? Mas a maioria das vezes, né, esse padrão vai ser único para cada planta. Embora possa ter erros, né, possa ter plantas que vão ser um pouco confundidas com outro tipo de plantas, em Machine Learning isso é comum. Então eu não me preocupei muito com isso, eu me preocupei em destacar que cada tipo de planta vai ter um padrão único, vai ter um padrão que é perceptível por um modelo de Machine Learning e até para seres humanos que estão olhando mesmo a olho nu, que estão comparando em gráficos, né? É possível verificar esse padrão. São pequenas variações, mas que ainda mantém um padrão distinto para cada planta, para cada característica, né? Então, tanto o trigo, a soja, a batata, o tomate, eles têm características únicas que identificam elas. Aí para criar o dataset, né, eu dei nome para essas colunas, aqui eu só gerei os dados, né? Depois aqui eu dei nome para eles, então eu coloquei os dados para criar um data frame do Pandas, né? Colocando as colunas, o tipo da planta, a altura em centímetros, a largura da folha em centímetros, o número de pétalas e o crescimento por dia, tudo em centímetros, né? Que foi o que eu mostrei aqui, que foram as características que elas vão ter, valores médios e com pequenas variações, né? Para que seja possível, então, ter várias amostras da mesma planta, né? Para simular que houve variações, o crescimento dela, enfim. Mas que tem um padrão ali que dá para identificar cada um desses tipos, né, como eu expliquei. Então aqui eu salvei um dataset chamado tipo plantas.csv. Aqui eu só tenho um dataset, não tenho vários igual no anterior, né? Mas esse dataset específico, esse meu segundo dataset, ele tem dados apenas do crescimento de plantas, né? Ou melhor dizendo, não só do crescimento por dia da planta, mas características para identificar as plantas. O objetivo aqui não é fazer uma regressão, não é prever um valor, mas sim
É prever, mas é estimar se é uma classe ou se é outra, né? Não é, por exemplo, um problema de regressão, onde eu vou encontrar um valor numérico, eu vou identificar se é soja, se é trigo, enfim. É um dataset de classificação e multiclasse, porque é uma classificação que tem várias classes possíveis, como eu expliquei, né? E é isso, né? Finalizamos aqui a parte onde eu explico, né, os datasets que eu criei. Agora, né, vamos para uma outra fase aqui, que é a fase de análise exploratória desses dados. Então, essa fase de análise, eu até deixei um terminal aberto aqui, para me ajudar nessa explicação. Eu vou apresentar primeiro o script, né, que eu usei para fazer uma análise básica, que é muito simples, né. Então, eu implantei as bibliotecas do Pandas, do Seaborn e do Matplotlib, que são bibliotecas que a gente usa para criar gráficos no Python. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler o meu dataset do crescimento da soja, que foi o primeiro dataset que eu criei, né, que mostra o crescimento ao longo do tempo, né. E eu fiz algumas análises básicas aqui. Eu usei o método describe, agora sim eu vou mostrar como ele funciona, né, no Pandas, esse método describe. Então, eu vou chamar aqui esse script, ele vai ler o dataset, e em seguida ele vai fazer esses tratamentos aqui, ou melhor dizendo, ele vai fazer tratamentos não, ele vai fazer uma análise aqui desses dados. Aqui só deu um erro por causa que eu mudei o nome, né, que é dataset crescimento. Eu estou pegando o dataset do crescimento das plantas, né. Então aqui eu vou rodar o script de novo. Aqui ele mostrou um box plot, né, eu já vou explicar o que é isso, né. Ele é um gráfico que a gente usa para encontrar outliers, né. Eu vou explicar o que é um outlier daqui a pouco, né. É um gráfico que nos ajuda a encontrar valores extremos, né, nossos dados. Não é o caso agora, né. Quero mostrar a parte da análise descritiva aqui. Como você pode ver, né, o que o Pandas ele mostra quando a gente chama o método describe, essa tabelinha aqui é um outro data frame, né. Ele mostra cada uma das colunas, no caso que nós temos ano, mês e crescimento, né, são 3 colunas apenas. E ele aparece uma contagem, né, ele faz uma contagem aqui, quantas amostras que tem ano, quantas amostras que tem mês e quantas amostras que tem crescimento. Aqui a gente já consegue identificar valores que estão faltando. Reparem, no meu dataset eu tenho 1805 amostras que eu tenho aqui. Como é que eu sei disso? Por causa que eu imprimi o método shape, né? O dataset.shape, ele mostra a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então aqui eu tenho 1805 amostras e 4 colunas. Então aqui ele mostra que eu tenho 1805 amostras. Repare que na contagem de ano eu tenho esse valor aqui, ele bate com a quantidade de amostras, né? Então são 1805 que tem mês preenchido, 1805 que tem ano preenchido, mas são 1802 que tem crescimento preenchido. Repare que está faltando alguns aqui, né? Está faltando 3 para que bata o valor. Então por quê? Por causa daqueles valores not a number, lembra? Que eu inseri lá? Eu falei que eu estava criando um padrão que ia ter dados faltando, que eu teria que tratar, enfim. Aqui ele já dedou que tem valores faltando. Aí também temos a coluna média, que ele calcula, né? No ano, por exemplo. Isso não faz muito sentido, né? A média do ano, isso não faz muito sentido. Mas ele calcula a média dos valores. Então ele colocou aqui 222 de média. O desvio padrão, que é o quanto que isso se distancia da média, né? O quanto que os valores eles estão descentralizados da média. O valor mínimo do ano, que é 2020, ou seja, o ano mínimo é 2020, e o valor máximo aqui também é 2025. Ele mostra os quartis, 25%, 50%, 75% desses dados. Então, 25% dos dados é 2021, 50% é 2022, 75% é 2024. Ele mostra os quartis, né? Aí tem a coluna mês, que ele mostra também a quantidade de valores preenchidos. A média dos meses, o mês médio também não faz sentido nesse contexto aqui. Mas enfim, ele calcula a média dos valores da coluna mês, que são números, né? Então ele consegue calcular uma média, mesmo que não faça sentido. Desvio padrão, o tanto que esses valores se distanciam da média. Então, em média, eles se distanciam 3,2 da média, né? É uma variação que existe. O mínimo, o valor mínimo aqui do mês foi janeiro e o valor máximo aqui foi fevereiro. E aí tem a informação crucial aqui, que é o crescimento. Como vimos, tem 1802 valores preenchidos, está faltando alguns, né? Então tem 3 amostras aqui que estão com valores faltando. A média do crescimento foi 69,7. O desvio padrão foi 44. Ele se distancia, né, da média dos valores. E
O valor mínimo foi 30, né? O tempo mínimo que demorou para crescer uma planta foi 30, não teve nenhum crescimento antes disso, ou seja, quando o valor mínimo aqui é 30, significa que não existe nenhuma planta que demorou menos de 30 horas para crescer. Nesse contexto aqui, né? O valor mínimo. O quartil 25% foi 40, né? Então 25% dos dados de crescimento teve o valor 40, 50% dos valores de crescimento teve o valor 49 e 75% teve o valor 95. E o valor máximo, ou seja, o tempo maior que uma planta mais demorou para crescer foi 1024 horas. Ele não demorou mais do que isso, né? Então já temos um range, um período, né? Mínimo de 30 e máximo de 124. Isso aqui é interessante para a gente. São os valores mínimos e máximos que nosso dataset ele tem para cada uma das colunas, né? Aqui embaixo eu mostrei outras informações. Por exemplo, eu calculei aqui outliers, que eu vou explicar isso um pouco depois. Fiz uns testes aqui. Não vou entrar em detalhes, né, sobre isso agora, porque eu não estou explicando sobre outliers aqui, né, nesse tópico, né? Mas enfim, é assim que eu fiz uma análise desses dados, né? Para outliers, eu já vou introduzir esse gráfico aqui, né? Que é um gráfico chamado boxplot. Eu criei esse gráfico de caixa, né? Esse gráfico de boxplot do campo crescimento, da coluna crescimento. Repare que tem duas bolinhas aparecendo aqui. Por quê? Porque são dois outliers, né? Ou seja, são dois valores que fogem do padrão. São dois valores extremos aqui que fogem um pouco do padrão. E onde estão esses outliers? Eu não cheguei a mencionar, por exemplo, né, os datasets que eu estava criando aqui. Mas eu inseri eles aqui. No meio desses dados, eu inseri esses outliers aqui. Está no meio desses dados aqui. Não vou me lembrar exatamente onde está, mas eu inseri esses dados aqui. Esses outliers são valores extremos. Eu vou mostrar eles para vocês daqui a pouco, né? Esse gráfico ele indica que tem dois valores aqui, duas amostras, né? Duas bolinhas, então são duas amostras que fugiram um pouco do padrão, né? Repare que todo padrão está dentro dessa caixinha aqui, desses bigodes, desse gráfico. Então, dentro dessa zona aqui, dessa área, né, é que estão os valores. E passou disso, né, já são valores extremos, né? Valores que passaram de 200 no tempo de crescimento. São valores absurdos, valores altos aqui, que eu coloquei para fugir um pouco do padrão. Eu fiz isso propositalmente porque em cenários reais, né, outliers vão existir. Assim como vão existir valores que faltam ser preenchidos, também vão existir valores que tem um padrão muito absurdo, né? Ou valores muito negativos, valores abaixo, né, do mínimo, ou valores acima do máximo, ou mesmo que não esteja acima do máximo, mas que vão ter características ali exageradas, né, que estão fugindo um pouco do padrão. Enfim, tem várias considerações a respeito de outliers, né? E esses que são outliers, são valores extremos, né? Eles não precisam ser valores errados, mas podem ser valores exagerados, né, que vão comprometer um modelo, por exemplo, uma análise, né, porque eles também afetam os gráficos, por exemplo. Enfim, né, essa foi a parte teórica da análise exploratória. E da parte, né, de análise aqui, eu tenho agora a parte prática, né, dessa análise exploratória. Lembra que eu falei de gráficos, né, que eu tinha gerado gráficos? Pois é, eu tenho também essa pasta gráficos aqui. Eu posso até rodar alguns aqui ao vivo, né, para mostrar como é que eles funcionam. Então eu vou usar o comando dir para mostrar os arquivos, né, na pasta. Eu tenho, por exemplo, o gráfico, um gráfico de dispersão, que mostra uma comparação entre uma variável e outra, né, entre uma coluna e outra do dataset. Então eu tenho a comparação do ano versus o tempo de crescimento em 2020. Então eu vou até colocar esse gráfico aqui, que ele vai mostrar. Ele também deu um erro, porque eu também mudei os nomes, né, das pastas, então vou corrigir esse erro aqui. Só troquei o nome, criando dataset de crescimento. A relação entre o ano versus o crescimento, né? Esses gráficos de dispersão eles são muito usados para fazer uma comparação entre uma variável e outra. Então aqui no meu eixo X, né, eu tenho o meu crescimento, e no meu eixo Y eu tenho o ano. Então eu tenho crescimento de um lado, ano do outro. E quando esses pontos eles se encontram, né, esse aqui ele é basicamente um plano cartesiano, né? Ele é um plano cartesiano, onde você tem eixo X e Y, eles podem ser pintados, né? Você pode ter um ponto aqui, por exemplo, que une esses dois pontos, esse X e esse Y, aí eu posso ter um outro aqui que une esse X e esse Y, enfim.
E é isso que está acontecendo aqui. Repare que tem essas bolinhas em azul que eu estou pintando aqui. Esse meu gráfico está plotando aqui nesse plano cartesiano. Então, aqui, por exemplo, o valor está próximo de 150 em x, né, em crescimento. Em ano, está próximo aqui de 2024, 2025 aproximadamente. Então, esse pontinho aqui, que faz essa ligação entre o x e o y. E qual que é a ideia do gráfico de dispersão? Principalmente encontrar correlações de maneira visual. O que são correlações? Né? São relações que existem entre as características, entre as colunas. Por exemplo, existe uma relação forte entre o crescimento e o ano? Sim. Por quê? Porque esses pontos eles estão bem pintadinhos, bem próximos uns dos outros. Olha, eles estão muito próximos uns dos outros. Existe uma linha aqui, uma reta, né? Sempre que há uma reta para qualquer direção, esses dados eles têm uma correlação que pode ser tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta. Ou à medida que uma aumenta, a outra diminui. Esse tipo de relação. Como podemos ver, existe uma relação aqui entre o ano de 2025 e esse valor aqui, perto de 150. Existe uma relação entre o crescimento e o ano. É óbvio, né? Porque eu criei um padrão temporal e sazonal utilizando esses dados, né? Essa era a intenção mesmo. Então, com o gráfico de dispersão, nós podemos fazer uma comparação entre uma variável e outra para ver se tem algum tipo de relação, para ver se tem algum tipo de correlação entre elas, para visualizar isso de maneira gráfica, né? Graficamente, para que fique mais fácil de entender. Isso também faz parte do processo de análise exploratória, né? Que qualquer cientista de dados faz. E tem uns outros gráficos também, por exemplo, o ano versus o crescimento, que também vai dar esse erro, né? Porque eu renomeei todos eles, né? Vou renomear aqui o valor. Agora vai dar certo. Só que isso não pega só de 2020. Isso pega do valor de todos os anos, né? Repare que aqui tá igual, né? A parte de baixo, né? As faixas de anos eu não mudei. Mas os dados que eu estou imprimindo aqui são desde 2020 até 2025. No outro gráfico eu só estava imprimindo de 2020. Embora tivesse aqui embaixo, essas faixas aqui estavam imprimindo somente de 2020. Mas o padrão não mudou muito, né? Você pode ver que aqui ele está pegando de tudo, né? Não só de 2020, mas até 2025. E o padrão se mantém o mesmo, né? Praticamente, não muda. Visualmente aqui não mudou. Existem outros gráficos, né? Por exemplo, esse outro gráfico aqui também. Gráfico de base do crescimento por estação, que isso aqui é um pouco mais interessante, né? Não vou dar muito detalhes sobre esses gráficos, porque eu já vou mostrar eles para vocês aqui no tópico que eu escrevi de análise exploratória, né? Mas como podemos ver, brevemente falando, né? O inverno foi o período que mais demorou para crescer, o verão foi o segundo que mais demorou para crescer, porque está se aproximando do inverno, né? Então a soja não está crescendo tão bem quanto crescia na primavera e no verão. Então essa é o resumo que nós temos aqui desse gráfico, né? Então o tempo de crescimento total em comparação com a estação do ano. Então o inverno e o outono foram os piores momentos para a soja, enquanto o verão e a primavera foram os melhores momentos para a soja. Enfim, né? Eu tenho vários tipos de gráficos que eu fiz aqui. Vocês podem ver no repositório do GitHub, né? Então, fiz vários tipos de gráficos. Inclusive esse aqui é o histograma, né? Vou até mostrar ele aqui também. Que é um gráfico também muito interessante, que eu gosto bastante. O que é um histograma? Ele é um gráfico de frequências, né? Ele calcula a frequência com que as faixas de valores apareceram. Então, aqui tem a coluna frequência e a coluna crescimento. Por exemplo, aqui a frequência quando o valor 50 a 100 apareceu, né? De 50 a 100 apareceu x vezes, apareceu 25 vezes. De 100 a 150 apareceu menos de 25 vezes, enfim. Aqui tem uma distribuição do crescimento das plantas. Ele é um gráfico que mostra a distribuição dos valores. Tem picos, né? Tem valores menores, valores medianos. Ele conta a frequência, né? O histograma ele mostra um histórico, né? O próprio nome já diz. Um histórico de frequências em que cada faixa, né? Cada valor aqui apareceu. Por exemplo, cada faixa de valores, né? A frequência com que os valores de 50 a 100 apareceram, a frequência com que os valores de 100 a 150 apareceram, de 150 a 200 apareceram, já começa a diminuir. Tá vendo que a frequência aqui é menor? Então a frequência aqui seria entre 15 e 10. A frequência entre 50 e 100 já é bem maior, como você pode ver. Então isso ajuda a ter uma noção da distribuição da faixa dos valores aqui. É para isso que serve o histograma. Também vou mostrar aí na parte de análise exploratória.
E é isso, né? Agora tem algumas imagens desses gráficos, e essas imagens eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou mostrar agora, eu vou mostrar de uma forma mais prática aqui. Então tem essa página aqui, análise exploratória, né? Que vocês podem acessar clicando aqui no tópico análise exploratória, ele vai levar para essa página aqui. É uma continuidade do tópico anterior, tá? Se vocês estiverem lendo esse TCC aqui, vocês vão ver que eu organizei por tópicos, tópico anterior, próximo tópico, enfim, para que fique mais fácil de ver. Então eu tenho aqui análise exploratória básica, que é o título, né? Que tem a ver com tudo isso que eu mostrei para vocês. Eu vou falar que o processo de análise exploratória envolve analisar os dados do dataset para entender os valores mínimos, máximos, média, né, desvio padrão, percentil, entre outras métricas que nós podemos calcular. Isso ajuda o que? A entender os valores de cada coluna, para termos uma noção, né, do nosso cenário que estamos explorando. Muitas vezes se podemos observar padrões, valores extremos, né, e possivelmente outliers, né, são valores que estão fora do padrão, fora do comum. Nós podemos olhar os valores mínimos, máximos, onde podemos perceber informações que não fariam muito sentido. Por exemplo, valores negativos em certas colunas que deveriam ser apenas positivos. Então aqui, nós podemos ler, por exemplo, um dataset, que foi o que a gente fez, né? Eu ensinei esses métodos aqui, o read CSV, que ele lê um arquivo CSV do Pandas, né? Aí eu faço o describe, né? Que ele vai mostrar isso, né? Vai mostrar para cada coluna o valor médio, o mínimo, o máximo, o desvio padrão, né, desses dados aqui para cada uma das colunas, né, que foi aquilo que eu apresentei. Eu posso ver o tamanho do dataset usando o método shape, né? Então, quando eu dou dataset.shape, ele mostra a quantidade de linhas, vírgula, a quantidade de colunas, né? Uma tupla aqui do Python, né? Uma lista que tem a quantidade de amostras e a quantidade de características de colunas, né? Esse meu dataset ele tem 1805 linhas e 4 colunas, né? Ou seja, 1805,4, então são 1805 linhas e 4 colunas. O shape ele mostra, né? Esse atributo shape ele mostra. Então vamos ver se tem valores negativos na coluna crescimento. Então o método describe já mostrou isso, mas eu quero garantir que não haja valores negativos, né? Então eu posso aplicar um filtro aqui em cima. O Pandas permite isso, né? Com facilidade. Olha que interessante. Eu pego o meu dataset, aonde a coluna crescimento do meu dataset é menor que 0. Eu faço uma contagem. Pego só a coluna crescimento e somo todos os valores, né? No caso eu estou somando aqui os valores binários, né? Que vão ser true ou false. Enfim, esse é o detalhe do Pandas, né? A maneira como o Pandas faz isso. Mas o resultado aqui foi 0. Significa que não tem valores negativos na coluna crescimento. Ótimo, né? Não é para ter mesmo. Eu sabia que não tinha, mas eu quis ensinar esse cálculo aqui, né? Essa validação. Porque eu queria ter certeza, né? Que estava tudo ok antes de enviar esse trabalho aqui, né? De fazer esse trabalho de conclusão, né? De postar ele aqui. Então, ou seja, na coluna crescimento não existe nenhum valor negativo, e não deveria ter mesmo. Então, dando sequência, né, verificando se tem valores not a number, ou valores faltando, né, em alguma das colunas. Então, às vezes, né, as colunas elas podem ter valores faltando, né, isso precisa ser tratado de alguma forma, para não causar problemas na hora de treinar um modelo, por exemplo, ou fazer análise usando gráficos, né. E aqui, né, nós podemos ver se tem valores not a number e contar quantos são. Então isso por coluna, né? Eu coloquei aqui quantidade not a number por coluna igual dataset.isna. Esse método isna no Pandas ele faz esse cálculo aqui, essa contagem de quantos são os valores negativos, né? Que eu dou o sum para somar, ou seja, para cada coluna eu quero saber quantos são os valores not a number, os valores que estão faltando, né? O Pandas já fornece essas funções para gente, para facilitar nossa vida, né? Na hora de fazer as análises. O retorno desse método vai ser o seguinte: ano, mês, estação e crescimento. Ele retorna uma outra série de valores aqui. Então, no ano tem os 0 valores, no mês tem o 0, estação tem o 0. Significa que nesses três aqui, no ano, no mês e na estação, eu não tenho valores not a number. O valor é 0, ou seja, eu não tenho nenhum valor not a number. Já na coluna crescimento, eu tenho 3 valores not a number, que são aqueles valores lá que eu mostrei anteriormente, né? Que eu mostrei lá, que eu estava colocando eles, né? Inclusive na análise lá do script mostrou, né, esses valores aí. A gente conseguiu ver na diferença dos valores lá que estava faltando alguns valores ali de crescimento, né. Então eles estão aparecendo aqui no isna, ele está dizendo que existem 3 valores faltando aqui na coluna crescimento. É isso que ele está falando. Isso significa que na coluna crescimento tem 3 valores not a number, né. Então para tratar isso a gente pode usar, por exemplo, a média da coluna, ou a regressão linear na coluna, ou seja, tentar prever, né? Regressão linear é um método de machine learning que tenta prever um valor numérico com base em valores já existentes, né? Então eu tentaria
descobrir esse valor, entre aspas, né? Seria isso, em outras palavras. Ou colocar tudo zero, né? Ou colocar com a média da coluna, que eu citei aqui, né? Ou mesmo remover essa amostra que tem em Not a Number, se isso não fosse afetar o dataset, né? Em alguns casos nós também removemos esses valores, né? As amostras que têm valores, quando a gente não consegue tratar, né? Quando esse tratamento não fica muito bom, ou quando a gente precisa remover mesmo. Outro passo, né? Agora eu vou entrar mais em detalhes, né? Vendo se tem outliers, né? Ou valores extremos no dataset, né? Valores que fogem do padrão. Então isso é importante, né? Porque outliers são amostras que têm colunas, né, com valores extremos ou absurdos nelas, que mesmo que não estejam errados, né, ainda assim fogem do padrão, né? São valores que fogem do padrão. Por exemplo, valores muito altos ou muito baixos que o normal, isso já distorce os dados, né? Já foge um pouco do padrão, atrapalha o padrão ali. Ou seja, amostras que tem colunas com valores que fogem do padrão do dataset. Então é isso que são outliers, né? Fugir do padrão. Como que eu faço para verificar se tem outliers? Aqui existem duas formas de verificar a presença de outliers em um dataset. O primeiro é usando um gráfico do tipo Boxplot, né, que foi o que nós fizemos. A gente criou um gráfico lá que mostrava aqueles dois pontinhos, né, que estavam faltando. Eu até tenho, né, esse gráfico aqui. Análise básica. Ele vai mostrar esse gráfico de novo aqui pra gente, ao vivo, né. Então tem essas duas bolinhas aqui. Isso significa que são dois outliers, ou seja, duas amostras que têm valores aqui que fugiram do padrão. São outliers, valores extremos, né? Como eu já mencionei. Então, esse é o primeiro método, o boxplot. O segundo é por meio do z-test, né? Testes estatísticos, como o z-test, por exemplo, o z-score, ou outros, né? Também, que existem para isso. Com o Pandas tem outros também. Isso nós vimos aqui. Então, o primeiro método, né? O primeiro teste estatístico que eu fiz foi utilizando os quartis. Então, eu vim aqui fazer uns cálculos aqui. Aí eu filtrava somente os outliers, né, que estava abaixo do limite inferior e acima do limite superior. Desses cálculos aqui que eu fiz, usando os quartis, né, de 25% a 75%. Então, eu consigo encontrar os valores extremos por isso. Ou usando o z-score, né, utilizando o z-score do SciPy, por exemplo, do scipy.stats, eu tenho esse z-score. Eu posso calcular um z-score para cada amostra. E aqui eu faço esse filtro dos outliers também. Valores que estão acima desses valores aqui também são outliers, né? Maior que 3 ou menor que menos 3 mas já é considerado outliers. O z-score geralmente, né? Então aqui são maneiras de você encontrar outliers, né? Ou por meio do boxplot, desse tipo de gráfico aqui, que mostra os pontinhos da onde tem valores extremos, ou por meio de testes estatísticos, como o z-score, que vai mostrar esses valores aqui pra gente. Eles vão mostrar essas amostras, né, pra gente. Então, e o que fazer com eles, né? E por quê? Então, outliers eles precisam ser removidos, né? Para não causar problemas na hora de treinar os modelos de machine learning, né? Ou de fazer análise. Por os outliers eles causam instabilidade nos modelos, né? Distorcem o padrão, também exageram, distorcem gráficos, né? Exageram, distorcem os padrões ali. Isso é muito prejudicial. Você pode levar, por exemplo, a previsões incorretas, uma má captação do padrão ali, vai atrapalhar um modelo de machine learning, enfim, de deep learning que você tentar usar, né? Então, nós podemos remover essas amostras, devemos remover outliers. Então, agora, seguindo também para o próximo tema, né, usando gráficos para entender melhor o dataset. Né? Já fizemos isso, né, por exemplo, o boxplot do crescimento, que mostrou para a gente outliers. Né? Também tem a ver com isso, são gráficos que a gente está criando, né? Mas existem outros tipos de gráficos. Né? Por exemplo, a gente pode criar diversos tipos de gráficos para exibir os dados do dataset, para a gente entender o padrão que existe nesse dataset. Por exemplo, gráfico de barras, gráfico de pizzas, histogramas, dispersão, entre outros tipos de gráficos, né? Aqui eu vou usar gráfico de barras, dispersão, boxplot, que eu já mostrei, né? E histograma. Vou começar, por exemplo, com os histogramas, né? Vou explicar melhor o que são esses gráficos, né? Eu já mostrei anteriormente, mas eu vou explicar um pouco melhor. Então a gente pode usar histogramas, né, para visualizar os dados, né? Histogramas são gráficos de frequência, ou seja, gráficos que mostram com que frequência os valores aparecem dentro de uma coluna específica do dataset. Então, isso é semelhante à contagem de vezes que o valor aparece, né, a frequência. E também é semelhante ao gráfico de barras, mas a diferença é que no histograma ele tem diversos intervalos de frequência, né, chamado de bins. Então, em vez de contar, né, em vez de contar quantas vezes cada valor numérico ele apareceu na coluna, o histograma ele faz algo diferente.
ele faz algo um pouco melhor que isso. Ele conta quantas vezes os valores daquela coluna aparecem dentro de cada intervalo, né, de cada bin. Lembra que ele define os bins? Então, ele define faixa de valores. Lembra quando eu falei de 50 a 100, de 100 a 150, enfim. Esses são os bins, né? São os intervalos. Aqui dá para ver 4 bins aqui diferentes, né? Então, para você ver. Então, ele conta quantas vezes cada valor da coluna crescimento, nesse caso, né, apareceu dentro de cada intervalo, né? Por exemplo, né, podemos criar um histograma para contar a frequência das idades, né? Suponhamos um outro contexto. Se eu tenho uma coluna chamada idades, que ela tem 28, 20, 22, 25, 28, 22, 23, o que o histograma ele vai fazer? Primeiro ele vai determinar a quantidade de bins, né? Ele vai determinar os bins, vai criar faixas, por exemplo, de 20 a 22, de 23 a 25, de 26 a 28, etc. Quantos tiverem, né? Ele vai organizar e vai criar esses intervalos. E em seguida ele vai contar quantas vezes, né, os valores caem nesses intervalos, quantas vezes eles caem nesses valores, né? E no final temos um gráfico que mostra, por exemplo, que no intervalo de 20 a 22 houve tantas pessoas, já no intervalo de 23 a 25 houve tantas, no intervalo de 26 a 28 houve tantas, enfim, ele conta as frequências, né? Por isso que aqui nós obtemos, na verdade, a distribuição do crescimento das plantas. Repare que, conforme os valores são menores aqui, o crescimento é menor, nós temos uma frequência maior. Conforme vai aumentando, né, vai inclusive se aproximando de outliers, o valor vai caindo, né, tem menos frequência de aparições aqui. Então é isso, né, ele conta as frequências. Agora, né, temos também o gráfico de barras, né. Vou mostrar aqui um tipo de gráfico que eu fiz, foi o gráfico do crescimento em relação aqui a um mês, ou seja, o gráfico do crescimento em cada mês de 2020 a 25. Então, eu fiz um gráfico colorido para ficar bem fácil de entender, né? Desde janeiro até dezembro, né? Só que eles estão organizados em uma outra organização. Mas dá para ver os meses, né? Então, aqui eu tenho o crescimento e o mês. O crescimento em janeiro foi tanto. O crescimento, por exemplo, em maio foi tanto. Aí, o que a gente dá para observar nesse gráfico aqui? Que o crescimento no mês 6 e no mês 7, né? Ele foi bem maior. Por exemplo, no mês 8, né? Ele também foi um pouco maior. Então, esses dois aqui, agosto e julho, foram os meses que tiveram maior crescimento, ou seja, o tempo demorou mais para crescer as plantas, né? Então, no mês de agosto e julho, de acordo com esse gráfico aqui, extraídos do dataset, né? Foram os meses, né, piores, que as plantas demoraram mais para crescer, que a soja demorou mais para crescer. Então, é isso que a gente consegue ver por meio desse gráfico, né? Ele mostra aqui o crescimento médio, né? A média de crescimento da soja de cada mês, né? De 2020 até 2025. Eu tenho uma versão um pouco mais robusta desse gráfico que vai explicar isso de uma forma melhor, né? Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra o crescimento em cada mês desde 2020 a 2025. Então ele mostra qual foi a média do tempo de crescimento das plantas em cada mês. A gente pode ver que nos meses de julho e agosto foram os meses que a soja mais demorou para crescer, como a gente viu, né? Aqui embaixo eu tenho um mês que pega só o período de 2020. Eu não pego de 2021, 2023, eu só pego de 2020. Eu faço a mesma coisa, só que só com os dados de 2020. Então aqui eu tenho o crescimento e o mês. Esse padrão se mantém. Repare que o mês de junho e agosto foram os meses que a soja mais demorou para crescer. Então esse gráfico, né, do crescimento de 2020, ele mostra qual foi a média do tempo de crescimento das plantas em cada estação do ano, de 2020 apenas. Ou melhor dizendo, em cada mês. Como estamos pegando os dados apenas de 2020, então vamos perceber um resultado um pouco diferente, né, do outro gráfico aqui que mostrava até 2025, já que esse está pegando apenas do intervalo de 2020. Mas ainda assim podemos ver que outono e inverno foram as estações que mais demorou para crescer, né? Isso faz sentido, porque no frio e as possíveis condições desfavoráveis para a soja cresce melhor na primavera e no verão. Então, obviamente, nesses meses aqui, já se aproximando do outono e do inverno, seriam piores, né? Eles demorariam mais para crescer. Então, esses meses aqui, de junho e agosto, eles são do período aqui entre o outono e o inverno. Então, esse gráfico é coerente, ele faz sentido com o padrão que eu queria esboçar aqui nesse gráfico. Eu queria que ele apresentasse mesmo, né? Do padrão que eu criei, o dataset. Eu também tenho outro gráfico, que é o gráfico do crescimento em cada estação do ano, de 2020 a 2025.
que foi aquele gráfico que eu apresentei agora há pouco, né? Repare que temos verão, outono, inverno e primavera. Nesse gráfico, logo de cara, já dá para ver que no outono e no inverno foram as duas estações do ano que a soja demorou mais para crescer. Como eu falei, né, o motivo é o mesmo do gráfico anterior, porque no inverno e no outono é mais frio. E tem outras condições também relacionadas a isso, né, que fazem com que a soja demore mais para crescer, porque a soja cresce melhor no verão e na primavera. Então, claramente, no outono e no inverno foram os piores períodos aqui. Então, nesse gráfico aqui do crescimento em cada estação do ano, desde 2020 a 2025, nós podemos ver que o inverno e o outono sempre foram, em todos esses anos, né, desde 2020 a 2025, o outono e o inverno sempre foram as estações que a planta demorou mais para crescer. Então é isso, né, que eu citei aqui, que eu expliquei a mesma explicação ali, né, sobre isso. Eu também tenho outro tipo de gráfico, que é o gráfico de crescimento ao longo do tempo, desde 2020 a 2025. Já é um tipo de gráfico um pouco diferente. Esse aqui já destaca um pouco mais as séries temporais, né, o padrão temporal aqui e sazonal desses dados. Por exemplo, né, no ano de 2020, que foi o primeiro ano aqui, né, nós vemos que o tempo de crescimento está subindo, ele começa num valor razoável, depois ele vai aumentando, aí ele aumenta bastante, aí depois ele cai bastante de novo, aí ele começa a aumentar de novo, aí entra no ano de 2021. Depois ele vai, sobe mais um pouco, ele sobe bastante, depois cai de novo bastante, e vai, sobe de novo, vai subindo, sobe, cai de novo, enfim. Aí no ano de 2023, que foi esse ano de 2023 aqui, nesse período, ele subiu muito drasticamente, subiu pra caramba, depois desceu com tudo, aí depois subiu um pouquinho de novo, desceu de novo, aí subiu mais um pouco, desceu de novo, e aqui voltou a ficar como era em 2020. Repare que teve melhorias e piores aqui também, progressivas, né? E que o ano de 2023 foi o pior período, foi o ano que a planta mais demorou para crescer em todas as estações do ano, né? Que foi um período muito pior aqui. Lembra que eu falei que meu dataset ele seria realista, que ele teria anos melhores e piores? Bem, foi isso que eu tentei esboçar aqui. Nós podemos fazer uma análise melhor dessa série temporal utilizando um conceito chamado médias móveis, né? Que são a média dos valores, mas não apenas de um período fixo, mas de um período que pode se mover. Eu vou explicar isso, né? As médias móveis elas são calculadas a partir de uma média, mas não de todo o conjunto de dados. Em vez disso, é uma média de um período específico, ou seja, essa média ela pode se mover, ou seja, ela muda conforme as amostras usadas para o cálculo dessa média. Esse movimento, né, entre aspas, ele acontece por meio de um conceito chamado de janelas deslizantes, né? Então, para que fique melhor para entender, imagine uma janela retangular de tamanho fixo, né? Ela tem um início e tem um fim. Tem um intervalo, ou seja, ela vai pegar amostras dentro do início e do fim, né? Dentro dessa janela, nós pegamos todas as amostras que estão dentro desse intervalo, ou seja, entre o índice do início e o índice do final. Pegamos essas amostras aí, somente dessa faixa específica, desse pedacinho, né, desse quadradinho que essa janela pega, e calculamos a média desse pedacinho aí. Então, é isso que nós fazemos, né? Depois a gente move essa janela um passo para a direita, ou seja, o início e o fim são incrementados em 1. Ou seja, imagina que essa janela ela andou um passinho para frente, só um passinho. Agora, suponhamos, se o início era 0 e o fim era 5, agora o início vai ser 1 e o fim vai ser 6, porque tanto o início quanto o fim foram incrementados em 1. Essa janela ela deu um pequeno passinho para a direita. Assim, né, as amostras escolhidas elas vão ser as que estão no intervalo entre início mais 1 e fim mais 1, que foi esses valores fictícios que eu falei aqui, né, para ilustrar o conceito. Nós calculamos a nova média, né, desse novo movimento, né, dessa nova janela. Dessa forma, as amostras mais antigas elas vão sendo descartadas, né, elas vão ficando para trás e deixam de ser usadas no cálculo da média móvel. Existem diferentes tipos de médias móveis, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? É claro que existem outros tipos de médias móveis, por exemplo, que não descartam, ele só atribui, por exemplo, uma importância menor, mas isso é outro assunto, né? Existem outros tipos de médias móveis, mas o conceito básico é esse, né? Que eu expliquei aqui. E para que serve isso? Em séries temporais isso é muito usado, né? Eu vi muito isso na Alura. Padrões sazonais temporais, né? Que usam isso. Por exemplo, aqui eu criei um tópico, né? Padrões sazonais temporais e o uso de médias móveis, né? Padrões sazonais são aqueles que ocorrem em determinadas épocas específicas, né? Por exemplo, em meses específicos, né? Já os padrões temporais, em geral, são padrões que levam em conta o tempo, né? O fator tempo. Então podemos identificar aqui possíveis tendências sazonais e temporais aqui
analisando, né, o crescimento das plantas ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, enfim. Por exemplo, veja o gráfico abaixo, né? A evolução da média de crescimento da soja de 2020 a 2025, que foi aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, né? Aquele mesmo gráfico. Ele tem padrões aqui de aumento, né? Esse primeiro gráfico, observamos um padrão de crescimento das plantas que se repete. Um sobe e desce, por assim dizer. Subiu, desceu, subiu, desceu. Subiu muito, desceu pra caramba. Então, tem um padrão aqui. Esse sobe e desce aqui e é algo que se repete. Repare que a proporção se repete, esse intervalo também se repete. É o que está sempre se repetindo. Às vezes tem uma variação um pouco maior do que o esperado, mas depois volta, né? Mas existe um padrão aqui. Para tudo isso existe um padrão. Então, fica mais fácil de visualizarmos isso se usarmos médias móveis, né? A gente pode visualizar a tendência do crescimento dos valores ao longo do tempo. Então, as médias móveis, uma das coisas que ela serve é isso, para a gente ver a tendência de crescimento de alguma coisa. Então aqui, ó, temos a evolução da média do crescimento da soja de 2020 a 2025, mas com a impressão de médias móveis de 3 meses. Ou seja, essa janela deslizante, ela tem 3 meses, né? De 3 em 3 meses. Nós vemos aqui, ó, esses valores em vermelho. O azul é o do gráfico, né? Que é o crescimento médio. E em vermelho é a média móvel desse crescimento médio de 3 em 3 meses, né? Então repare que tem também esse sobe e desce aqui, mas de uma forma um pouco mais suavizada, né? A gente consegue observar melhor isso. Que tem esse sobe e desce aqui. Então, igual no gráfico anterior, esse segundo gráfico observamos um padrão de aumento no tempo de crescimento das plantas, né? Que se repete, um sobe e desce, né? Então, porém, nesse segundo gráfico eu usei médias móveis para calcular a tendência do crescimento, né? A tendência do crescimento. Então, você consegue descobrir outras coisas com isso também, né? Além disso, né? Mas é muito útil para esse tipo de coisa. Então, eu expliquei o conceito, né? Expliquei um exemplo de uso. E o que ela dá, que é a tendência de crescimento das nossas plantas, né? Dentro desse nosso contexto. Também nós podemos ver então a presença de outliers, né? Mudando para outro assunto agora, eu já falei sobre outliers, né? Agora eu tenho uma ilustração que mostra melhor isso, né? Como que um Blockspot pode ser usado para identificar outliers. Eu desenhei isso aqui, né? Essa imagem. Então aqui tem esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Esses dois são outliers, né? Então os outliers sempre vão ficar fora da zona do gráfico. A zona do gráfico é essa zona azul. E fora dessa zona aqui, né, daqui para frente, são outliers, né? Então esse gráfico aqui, eu desenhei por cima dele para ilustrar aonde estão esses outliers com as setinhas vermelhas aqui, né? Então ficou bem intuitivo até aqui, né? Apresentei todos esses gráficos. Então a explicação disso aqui, né? Nós vamos usar o grafo de Blockspot, né? O grafo de caixa, né? Para identificar os outliers, e que os outliers eles sempre vão aparecer sempre fora da zona do gráfico, assim como eu destaquei em vermelho aqui, né? Como eu já expliquei nas outras explicações aqui minhas. Também nós podemos encontrar aqui a correlação entre as colunas. Como eu já expliquei, né? O que é uma correlação? Eu vou explicar um pouco melhor aqui. Correlação é o quanto os valores de uma determinada coluna estão relacionados com os valores de outra coluna, matematicamente falando. Então existem correlações positivas, neutras e negativas, e em diferentes níveis, né? Isso, claro, né, com respeito ao aumento ou diminuição de valores. A correlação ela é calculada sempre comparando duas colunas. Então, aqui vai a interpretação das correlações, né? A faixa de valores possíveis da correlação. O zero, né, que significa nenhuma correlação, ou seja, nada, não tem nenhum tipo de correlação entre as duas, nada acontece, né? Tipo, enquanto uma aumenta, a outra também não aumenta em função dela, não tem uma relação direta de aumento. O valor de 1 é uma correlação forte e positiva, ou seja, a média, à medida que uma coluna aumenta, a outra também aumenta. À medida que, se você está calculando da coluna A e da coluna B, à medida que a coluna A aumenta, a B também aumenta. Se a correlação for 1, né? Significa que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Também temos uma correlação negativa forte, ou seja, menos 1. Significa que à medida que uma coluna aumenta, a outra diminui. A que está relacionada com ela diminui, né? Porque a correlação é menos 1. É uma correlação forte, muito forte, né? E negativa. E é claro que não se limita a isso, né? Você não vai ver só a correlação de 0, 1 e menos 1 de maneira inteira, né? 0 inteiro, 1 inteiro, não. Você pode dizer 0,5, que isso indicaria uma correlação média, né? Também positiva, que à medida que uma coluna aumenta, a outra também aumenta. Você poderia ver menos 0,5, ou seja, seria uma correlação média, negativa, né? Que à medida que uma aumenta, a outra também diminui, né? Só que diminui com uma intensidade menor. Então, porque o valor
ele é menor que 1, né? Se fosse 1, é uma correlação forte. Se fosse 0,5, ainda é positivo, ou seja, ainda aumenta, né? Uma aumenta em função da outra, mas com uma intensidade um pouco melhor. Por isso que eu falei, né? Existem correlações positivas, neutras, negativas e de diferentes níveis. Então o 0 seria o neutro, não acontece nada. O 1 seria a positiva, assim como 0,5, 0,9, 0,8 também seria o positivo, né? E o valor ali do positivo, né, é que vai determinar então o quão forte essa correlação ela é. E menos 1 seria negativo, né? Poderia ter menos 1, poderia ser menos 0,5, enfim. São os valores possíveis, né? Os valores podem variar entre menos 1 a 1. O valor da correlação sempre vai estar dentro dessa faixa de valores, nunca fora disso. Nunca menos que menos 1 e nunca maior que 1. Agora, a interpretação da correlação, né? Por exemplo, se uma determinada coluna ela tem uma correlação positiva forte com outra coluna, isso significa que, à medida que essa coluna ela aumenta, a outra também aumenta junto. Então, caso contrário, né? Se uma determinada coluna ela tem uma correlação negativa forte com outra coluna, isso significa que, à medida que essa coluna ela aumenta, a outra diminui, né? Ou vice-versa, à medida que uma diminui, a outra aumenta. Esse tipo de coisa, né? Que a correlação ela mostra. Então é importante, né? A ordem das colunas ela não importa. Nesse caso, né? Se fosse uma correlação negativa, né? Explicando melhor, né? Significa que à medida que uma coluna aumenta, a outra diminui, né? E vice-versa, ou seja, se a outra aumenta, a outra diminui. Então não importa a ordem. O resultado dessa correlação vai ser o mesmo. A correlação é muito útil para selecionar quais são as colunas que são mais relevantes para treinar um modelo de machine learning, por exemplo, né? Com ela a gente pode descartar, por exemplo, colunas irrelevantes ou não tão relevantes, que não estão ajudando muito, não estão contribuindo muito para o nosso problema, o que a gente quer fazer. A ideia é você pode calcular a correlação, né, com um dataset inteiro, como eu fiz, ou então você também pode fatiar o dataset em partes menores e também calcular a correlação em cada grupo, né? Você pode dar uma visão melhor ou mais específica em determinados casos. Como que se calcula a correlação? Aí também tem uma parte importante, né? Você pode calcular a correlação de duas formas diferentes. A primeira é usando um gráfico de dispersão. Nós já vimos isso, né? Eu mostrei o que é um gráfico de dispersão, né? Do Matplotlib, né? Agora há pouco, né? E nesse método nós fazemos um gráfico de dispersão entre as colunas x e y. Ou seja, ele mostra visualmente a correlação entre uma variável e outra. Então, e nós olhamos, né, se existe uma relação de crescimento visual no gráfico, por exemplo. Se houver alguma correlação, né, os eixos x e y vão estar formando algum tipo de reta linear, né, em alguma direção. E mesmo com algumas variações, vai existir um padrão claramente visível, né? Porém, se não tiver nenhuma correlação, né, se não tiver nenhuma correlação entre as colunas x e y escolhidas, né, os pontos no gráfico eles vão estar distantes, né, ou distribuídos de forma bem aleatória, sem um padrão claro. Isso indica que não tem correlação. Podemos ver isso aqui nesse gráfico, né, de scatterplot que eu vou falar daqui a pouco, né. Então o primeiro método é utilizando o gráfico de dispersão. Nós podemos visualizar a correlação de maneira gráfica, mais intuitiva. A segunda forma é utilizando cálculos, né. Podemos, por exemplo, usar o método de correlação de Pearson, que é muito usado, né. O scikit-learn ele tem isso, o Pandas ele tem isso, que faz a correlação entre dois vetores, né, x e y, né, duas colunas, melhor dizendo, diretamente, ou seja, os valores das colunas x e y, né? E com isso ele retorna um valor entre menos 1 e 1, né? Naquele mesmo padrão. E segue a mesma interpretação da correlação que eu mostrei, né? 0, 1, menos 1, enfim, né? Dentro dessa faixa aqui, a correlação de Pearson ele calcula isso, né? A correlação que existe, né? À medida que uma aumenta, a outra também aumenta, ou diminui, enfim. Então o primeiro método é usando gráficos, né? Também tem um outro tipo de gráfico aqui, que ele calcula correlações e apresenta elas de uma forma que fique visível, né? Então, eu gosto bastante desse método, que é o gráfico de cores, né, que mostra as correlações entre duas colunas. Por exemplo, aqui temos o mapa de calor das correlações, é um gráfico de calor, isso é chamado, né? Podemos ver que a coluna ano, ela tem uma correlação positiva, não tão forte, mas ela tem um pouco de correlação positiva com a coluna crescimento, ou seja, à medida que o ano aumenta, o crescimento também aumenta. Provavelmente ela não é tão alta, tão forte, porque tem aqueles deslizes, né? Ele diminui um pouco em alguns momentos, tem alguns anos que são piores, então essa correlação não ficou 100% clara aqui. Mas o importante é que ela mostre tendências, né? Por exemplo, a coluna ano não tem nenhuma relação com um mês, a correlação aqui é 0.
Aqui a correlação aqui tá 1, tá em vermelho, tá bem forte com o ano, porque é ele mesmo, né? É claro que a correlação do ano com ele mesmo vai ser 1. Então na diagonal aqui nós vemos as correlações com ele mesmo. Então o ano com ele mesmo, o mês com ele mesmo, isso aqui é irrelevante pra gente, né? O que importa é a gente ver o que está ao redor disso aqui. Então nós vemos que o crescimento da planta tem relação com o ano de forma positiva. À medida que um aumenta, o outro também aumenta. Também vemos que o mês tem uma correlação um pouquinho mais forte ainda com o crescimento. À medida que o mês aumenta, o crescimento também aumenta. Enfim. Então esse gráfico ele mostra isso de forma mais clara pra gente. E sobre a parte de gráficos, para ver correlações, mais especificamente o gráfico de dispersão, né, que eu citei aqui, nesse parágrafo, eu vou mostrar ele, né? Eu já mostrei na realidade, né? Vocês lembram, né, que eu mostrei agora há pouco? É um gráfico de dispersão, ou também chamado de scatter plot, né? No Matplotlib nós temos esse gráfico de scatter plot. Então o gráfico de dispersão, também conhecido como scatter plot, ele é um gráfico que mostra a dispersão entre duas variáveis, né? Que é desenhado pintando pontos x e y mesmo em um plano cartesiano, como eu expliquei. É bem simples assim, é bem literal assim mesmo. Como nas aulas de matemática na escola, por exemplo, né? Ele pode ser usado para visualizar visualmente a correlação entre duas colunas. Quanto mais próximos os pontos x e y estiverem entre si, mais forte é a correlação que eles têm. Então a gente consegue ver isso graficamente, isso é muito bom. Então se os pontos estiverem bem próximos, significa que existe uma correlação muito forte. Agora se os pontos estiverem distantes ou aleatórios, isso indica uma correlação fraca ou nenhuma correlação. Por exemplo, né, isso foi o que eu mencionei anteriormente também. Né? Vou ilustrar isso, né? Abaixo eu criei um gráfico que mostra a correlação do tempo de crescimento da planta com o ano, né, no ano de 2020. Eu já mostrei esse gráfico aqui agora há pouco, né, mas estou mostrando novamente. Né? Então é um exemplo de gráfico de dispersão aqui que dá para visualizar uma correlação entre o ano e o crescimento. Isso inclusive faz sentido, se você comparar os dois gráficos você vai ver que faz sentido essa informação. Né? É uma correlação positiva, não muito forte, mas existe, né? À medida que um aumenta, o outro também aumenta. À medida que o ano aumenta, o crescimento também aumenta. Também temos aqui um outro gráfico que mostra a correlação do crescimento da planta com o ano, só que não só de 2020, mas desde 2020 até 2025. Então temos aqui para cada ano, né? A correlação de 2020 foi essa, 2021 foi essa, 2023 foi essa, enfim. Repare que também tem padrões de crescimento, então a correlação aqui foi maior, né? Os valores aqui estiveram maiores, né? Melhor dizendo, o crescimento. Isso também bate com os outros gráficos que a gente analisou, né? Então, esses gráficos, existe uma proximidade dos pontos, né? Isso é importante. É uma proximidade vertical, ou seja, no eixo vertical que está ocorrendo, mas é possível ver que existe uma relação entre o ano e o crescimento. Então é isso, né? Essa foi o tópico de análise exploratória desses dados. Agora tem uma segunda etapa, né? Que é a parte de tratamento de dados. Então o primeiro passo é pegar um dataset, ler ele, fazer as análises, né? Gráficas, análises usando pandas, o método Scribe, enfim, criar gráficos. Que a próxima etapa é sempre a normalização, escala e tratamento de dados, né? Nessa parte de tratamento de dados, eu vou mostrar um pouco como é que eu fiz isso, né? Também é um pouco extenso, né? Aqui eu peguei o meu dataset, eu li o meu dataset, né? Que eu gerei na etapa anterior, meu dataset de crescimento, no caso, né? Eu li ele e eu fiz algumas conversões. Primeiro, eu vou mostrar o que eu fiz aqui, né? Eu vou abrir esse módulo aqui, normalização, escala e tratamento de dados. Eu vou ler primeiro o texto, depois eu vou mostrar o código também, como é que eu fiz nos outros, né? Na etapa anterior eu mostrei como que eu abro um dataset, como que eu visualizo os gráficos, né? E agora nessa etapa eu vou mostrar alguns tratamentos de dados que eu posso fazer nesse dataset. Por que tratamento? Porque lembra, por exemplo, que nós tínhamos outliers, valores que fogem do padrão, valores extremos? Lembra também que a gente tinha valores not a number, ou seja, valores faltando, valores que estavam nulos ali faltando? São exemplos de coisas que nós precisamos tratar. Poderiam ter outros cenários também, por exemplo, poderiam ter desbalanceamento de classe. Se fosse um problema, por exemplo, multiclasse, né, de plantas, de vários tipos de plantas, e tivesse, por exemplo, 500 amostras de uma determinada classe e 200 de outra, por exemplo, é uma desproporção muito grande. Tem muita amostra de determinada classe e pouca de outra. Por exemplo, seria um cenário que precisaria ser necessário tratar também. Outro cenário de tratamento que eu vou explicar aqui, que eu abrangi nesse trabalho, é normalização e padronização de dados. Então, existem técnicas para... Imagine que tem dados que estão num formato muito grande, estão numa escala muito grande, ou não estão muito bem padronizados. Alguns têm determinado valor, outros já estão numa escala diferente, estão com um formato um pouco diferente. Então, existem técnicas, diversas técnicas, para normalizar
valores e para padronizar os dados do dataset, padronizar os valores. Ela serve basicamente para manter os valores das colunas dentro de uma escala específica ou dentro de um padrão específico, né? Mas o importante é que isso não altere o padrão do dataset, né? E mantenha as informações intactas, né? Inalteradas. O padrão tem que continuar o mesmo. A gente tem que conseguir extrair insights, informações desses dados da mesma forma, né? Isso não pode afetar. A normalização, a padronização ou nenhum tratamento que a gente faz pode afetar o padrão, porque isso é ruim, né? O importante é deixar os dados em uma escala adequada, ou padronizado de uma forma adequada, né? Existem muitas ferramentas que fazem isso. Por exemplo, o Scikit-Learn tem método Standard Scaler, Min-Max Scaler, que faz escalamento, né? Escalamento de dados, né? Para normalizar os dados e padronizar os dados em uma escala específica. Então, aqui em tratamento de escala, né, por exemplo, em alguns datasets, os valores das colunas eles podem ter valores bem grandes ou ter valores muito pequenos, né, que são obviamente mais difíceis de interpretar e ver com os olhos, né? E também pode afetar a exibição de gráficos e de modelos de machine learning, né, de conseguir fazer as previsões do treinamento. Então a gente precisa perceber se o dataset ele tem valores em escala muito grandes ou muito pequenos, se necessário, né? Se for necessário tratar isso, né? A gente tem que ter essa noção, conseguir ver quando tem valores incorretos ali, exagerados, muito pequenos, muito grandes, para que a gente trate isso e deixe os dados de forma adequada, né? Para deixar a informação mais clara. Então, eu não vou tratar a escala, porque eu já criei ele numa escala que eu queria, então eu não vou mostrar um tratamento claro aqui, nesse caso, mas eu vou mostrar que esse tratamento ele existe, né? Ele é comum ser feito, eu vi muito isso na Lura também. Como que eu trato a escala, né? Falando de forma teórica, né? Para tratar a escala, eu posso usar diferentes técnicas. Por exemplo, eu posso dividir o valor da coluna que nós estamos tratando por um mesmo número fixo, por exemplo, dividir por 10 ou dividir por 100 em cada uma das amostras, né, para diminuir a escala. Também posso somar ou subtrair números, né, fixos, por exemplo, somar 100 ou subtrair 100 ou 1000 para eliminar valores negativos, por exemplo. Por exemplo, somar 1000 ou somar 100 eu poderia eliminar alguns valores negativos, dependendo do cenário, né? Embora isso também possa causar alguns problemas, né? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Além dessas técnicas mais simples, podemos usar funções como as do Scikit-Learn, por exemplo, o Min-Max Scaler da biblioteca Scikit-Learn, mencionado, né? Que serve para normalizar a escala de valores das amostras, né? Outro tipo também é bem comum de normalização é a conversão de datas e textos e de codificação. Codificação de texto. Por exemplo, também podemos converter colunas que tenham valores de texto para números. Por exemplo, existem colunas que são nomes de meses, são colunas que são texto, né? Janeiro, fevereiro, março, poderia ser 1, 2, 3 e 4, enfim. Na codificação One-Hot Encoding, que transforma variáveis categóricas, né, em colunas, contando apenas zeros e uns, né? São valores binários, né? Apenas zeros e uns. Também podemos converter textos para datas, né? Então, às vezes a data ela pode estar em texto, a gente quer converter para um número, né? Ou para um objeto de data do Python, a gente pode fazer isso. Então, converter textos para números, né? Ou números para texto, né? Vice-versa. Nós podemos converter o número do mês, por exemplo, para o nome do mês, ou vice-versa, né? Existem várias bibliotecas com funções para fazer, por exemplo, codificação de texto, por exemplo, o Label Encoder, né? Que transforma texto em número, né? Coisa do tipo, né? Como eu estou explicando aqui. Então, exemplo de conversão que eu fiz, né, no meu dataset. Eu peguei aqui cada estação e coloquei para um número, eu mapeei, né, melhor dizendo. Então, verão eu coloquei 1, outono eu coloquei 2, inverno eu coloquei 3 e primavera eu coloquei 4. Para que eu coloquei em ordem, tá? Em ordem de chegada da estação. Aí eu coloquei estação número, que vai ser igual o dataset estação mapeando esses valores, ou seja, aonde era verão vai ser 1, onde era outono vai ser 2, onde era inverno vai ser 3. Então, eu criei uma nova coluna. Eu poderia ter substituído a coluna, poderia, se eu quisesse, eu poderia ter substituído, mas eu não quis substituir, eu quis criar uma nova coluna. Às vezes isso é feito, né? Às vezes é comum. Eu já vi na Lura, por exemplo, se fazer esse tipo de coisa, né? Criar novas colunas, isso também existe, tá? Inclusive existe um negócio chamado engenharia de features, né? Que você cria colunas, você pode inventar colunas utilizando o valor de outras colunas. Mas esse é tópico que eu não estou abrangendo aqui, né? Mas é possível, né? Isso também é possível ser feito. Também podemos converter o número do mês para o nome do mês. Então, por exemplo, temos janeiro, fevereiro, né? Eu coloquei aqui o número 2 ponto o mês, o número 2 ponto o nome do mês, enfim.
Aqui eu fiz a mesma coisa, eu coloquei o nome do mês é igual ao mês, mapeando esses valores, né? Aonde está o número, ele vai colocar o nome do mês. Com isso, né, eu criei duas novas colunas, a estação número e a nome mês, que faz esse tipo de coisa, né? Eu criei novas colunas para que tenha essa informação tratada de uma forma diferente. Também podemos remover outliers, né? Lembra que eu falei dos outliers, valores extremos, né, que fogem do padrão? Eu posso remover eles agora. Então, na etapa anterior de análise exploratória, eu expliquei como que identifica os outliers, né? Então, a gente sabe onde eles estão. No meu caso, mas eu sei onde eles estão, né? Porque eu criei esses outliers lá. Então, sabendo onde esses outliers estão, nós podemos apagar eles do nosso dataset, usando funções como o drop do pandas. E é assim que se trata outliers, né? Removendo do dataset, apagando, né, eles, né? Ou tratando, né? Porque às vezes você pode, se é uma coluna específica, você pode tratar de repente, né? Tratar o valor para que ele não seja mais um outlier. Isso também é possível em alguns casos. Mas aqui eu estou falando de remover outliers, né? Então eu vou remover eles, né? Então é um exemplo de como remover outliers do dataset. Eu vou dar uma explicação simplificada, né? Porque eu já sei onde estão os outliers, mas na prática você teria que identificar onde eles estão, saber quais são, melhor dizendo, as amostras que são outliers, né? Para poder remover elas. No meu caso eu já sei, né? Então agora eu vou remover com o código aqui os dois outliers que eu coloquei propositalmente, né? Para simplificar a explicação, como eu já sei que os outliers têm valores maiores que 300, ou seja, os valores normais nenhum vai chegar a 300, vai passar de 300, melhor dizendo, né? Como eu sei que os outliers eles têm valores maiores que 300, eu posso somente remover isso já. Eu vou contar, né, quantas amostras com crescimento que tem o crescimento acima do máximo. Eu fiz uma contagem, peguei o dataset onde o crescimento é maior que 300 e chamei o método count aqui para contar. Agora eu vou salvar isso numa variável chamada outliers, né, selecionando esses valores aqui. Todas as amostras onde o crescimento for maior que 300. Esses são meus outliers, porque eu sei que os outliers são valores maiores que 300. Então eu posso fazer esse filtro direto aqui. Para remover é bem simples, eu chamo meu dataset, passo o método drop, né? Chamo o método drop dele e passo outliers.index, ou seja, apenas os índices dos outliers, dos valores extremos. Eu uso esse parâmetro inPlace para sobrescrever por cima, ou seja, eu não quero criar um novo data frame sem esses outliers, não. Eu quero pegar esse meu data frame que já está carregado e eu quero apagar dele mesmo, eu não quero fazer backup, eu quero apagar. E é isso que fiz. Então pronto, né? Agora esses dois outliers eles foram removidos. Lembrando, né, que ao invés de usar o dataset.lock, eu poderia ter usado o z-score para encontrar os outliers, né? O que importa é remover essas amostras, né? Como eu falei, você pode encontrar de outras formas. Aqui eu removi dessa forma porque eu sei que os outliers são valores que são maiores que 300, então eu posso remover dessa forma. Continuando, né, eu expliquei na etapa anterior que podemos usar um gráfico chamado boxplot para identificar outliers, né? Agora eu já removi esses outliers, né? Já apaguei eles do meu dataset. Então abaixo eu mostrei um exemplo desse meu gráfico, né, que usamos para identificar outliers, porém com os outliers removidos. Olha como é que foi diferente nesse gráfico de boxplot. Foi bem diferente, olha só. Ele não tem mais aqueles pontinhos lá que são outliers. Ele está normal, né? Então esse gráfico aqui ele mostra que os outliers foram removidos. Não aparece mais nenhum outlier, né? Não existem mais outliers para serem mostrados aqui. Também nós vamos tratar valores que estão faltando, valores not a number, né? Na etapa anterior eu mostrei como que identifica valores faltando. Com isso, né, sabendo quais são as colunas que têm valores que estão faltando, podemos tratar eles substituindo esses valores por alguma outra coisa. Por exemplo, eu citei lá, a gente pode usar regressão linear, a gente pode usar a média, ou pode substituir tudo por zero, enfim, tem várias formas de você tratar isso, né? Mas, por exemplo, né, se uma determinada coluna ela tem 200 números e um deles é not a number, nós poderíamos tirar a média dessa coluna e substituir todos esses valores not a number pela média da própria coluna. Então, nesse caso, se fossem 200 números, nesse meu exemplo, né, hipotético aí, se fosse 200 números e um deles é not a number, o que eu faço? Eu tiro a média desses 200 números e aquele valorzinho que está not a number, eu defino que ele vai ser igual a essa média. Então, ele vai ficar dentro da média ali. Ele não vai ser mais um valor faltando. E eu atribuí um valor para ele, um valor que faça sentido, mesmo que não seja o ideal. Mas eu tratei isso de alguma forma. Eu coloquei que ele vai ser igual à média. Isso é uma forma de tratar. Eu também poderia substituir esse valor por um valor fixo, por exemplo, 0 ou 1. Eu poderia apagar essas amostras, né, se isso não afeta o meu dataset.
eu poderia usar a regressão linear na coluna para tentar prever ou estimar o valor que essa coluna poderia ter ou deveria ter, mesmo que não seja o ideal, né? Essas são algumas formas mais conhecidas de tratar valores not a number, né? Cada um escolhe o que acha melhor. Então, um exemplo de como que eu tratei os valores not a number, né? Que você tem esse código em Python, né? Que eu localizei os valores que são NA, usando o método isNA do Pandas. Eu calculei a média do crescimento somente do ano de 2020, né? Que eu sei que é lá que tem o valor not a number, né? No mês de abril, no outono, né? Calculei a média. Eu substituí os valores que são NA, usando o método isNA, ou seja, onde é isNA e onde o mês é abril e onde é outono e o mês de 2020. A coluna crescimento vai ser igual à média. Ou seja, nesse período aqui de abril, no mês de outono 2020, aonde for NA, ou seja, not a number, ele vai ser igual à média dessa coluna. Como eu expliquei, né? Agora a gente substituiu todos os valores pela média da coluna. Esses foram alguns tratamentos aqui que eu ensinei a ser feito, né? Eu vou mostrar aqui brevemente o código disso, né? Tratando dados aqui. Esse código ele trata apenas o dataset de crescimento, tá? Os tratamentos que eu estou falando aqui, que eu estou ensinando, eu apliquei somente no dataset do crescimento das plantas, no primeiro dataset. Então aqui eu tenho um código, né? Eu leio ele, eu faço aquela conversão de data que eu falei, do mês. Então eu visualizo, né? As novas colunas que eu criei. Removo os outliers. É bem simples, né? É só isso que eu fiz de tratamento mesmo. O código ele é bem simples. Foram esses tratamentos que eu ensinei, que eu apliquei, acabei de fazer, né? Agora, né? Nós já fizemos a análise exploratória, já entendemos o padrão que existe nos nossos dados, já pegamos dados que estão que está faltando outliers, já removemos eles, tratamos, né? Pegamos colunas que estavam faltando ali, tratamos, pegamos dados que estavam fora do padrão e removemos. Já tratamos todos esses pontos aí. Qual que é a próxima etapa? A última etapa é sempre a criação do modelo, né? Geralmente, quando vai ter um modelo de machine learning, na Lura eu vi muito isso também, que o modelo é sempre a última parte, né? Primeiro a gente trata os dados, faz todo o processo de análise, deixa ele certinho e só por último treina o modelo, né? Quando a gente já tem certeza que está tudo ok. Então agora eu vou criar um modelo primeiro de machine learning para fazer regressão linear. A parte de criação do modelo já está bem documentado aqui, né? Utilizando o scikit-learn e o pandas, né? Dessa vez eu não vou mostrar os códigos diretamente, para simplificar aqui esse vídeo, né? Mas aqui temos aqui, ó, treinamento de um modelo de machine learning para fazer regressão do crescimento das plantas do dataset. Então, na etapa anterior eu criei um dataset, tratei ele, né? E agora eu vou treinar um modelo com ele, para estimar o tempo de crescimento da planta pelo ano e pelo mês. Ou seja, dado um ano e dado um mês, qual foi o crescimento da planta? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Um exemplo de um código para treinar um modelo de regressão linear. Eu importo a biblioteca pandas, NumPy. Eu vou usar uma biblioteca aqui do Python muito famosa, chamada scikit-learn. Eu já mencionei ela aqui, né? Nesse TCC. Basicamente é uma biblioteca de machine learning, que tem vários modelos de machine learning, inclusive a regressão linear. É um tipo de modelo que ela implementa, né? Que ela cria também, que ela tem a versão dele ali do linear regression, né? Que é a regressão linear. A versão dela ali, do scikit-learn. Eu vou carregar os meus dados, né? Eu vou separar somente as variáveis que eu quero, né? Que usem para explicar o crescimento. Por exemplo, o ano e o mês. Que eu quero saber o tempo de crescimento da planta em função do mês e do ano. Ou seja, dado um mês e dado um ano, quanto que foi o crescimento da planta. É isso que eu quero saber. Então, eu vou usar a regressão linear porque eu quero prever isso. É um valor linear. Ele tem um padrão linear. Então, ou seja, é um valor numérico que aumenta em relação ao tempo. Então, é um crescimento linear. Aqui eu tenho o ano e o mês, são as variáveis explicativas. Eu tenho o meu target, né, que é a minha variável alvo, né? É chamado de target também na literatura, nos papers, né? Vocês vão encontrar o termo target também, justamente em inglês, né? Que é uma variável de crescimento, que é o que eu quero prever, o tempo de crescimento. Então, o scikit-learn, ele tem algumas coisas para a gente fazer tratamento de dados, né? Também pré-processamento e tratamento de dados. Por exemplo, o column transformer, onde eu passo aqui quais são as minhas características numéricas, né? E quais são as minhas características categóricas. Eu passo para ele, ele vai tratar para mim. E aqui eu tenho um negócio chamado pipeline, que o scikit-learn também implementa, né? Pipeline é um conceito de fazer as coisas em etapas, né? Por etapas. Então,
Primeiro eu faço um processamento, depois eu treino o modelo com esse processamento feito, enfim. Eu posso ter teste de validação aqui dentro também, né? Testar esse modelo, como é que ele está performando, como é que está funcionando. Enfim, né? E isso o pipeline oferece pra gente. Então o Scikit-Learn, ele cria um pipeline pra gente. Ele tem como um objeto que faz um pipeline pra gente. Então a gente pode importar e usar também, assim como a gente importou a regressão linear dele. Olha que legal. Agora temos a parte de separar os dados que a gente vai usar para treinar e para testar o modelo. Então, a gente pega aqui a função test split, né, do Scikit-Learn, onde eu passo os meus dados de x, né, que são os meus dados de ano e mês, e meu y, que são os crescimentos para esses dados. Ou seja, eu tenho determinado ano e mês o crescimento foi tal, em determinado ano e mês o crescimento foi tal. Então eu tenho várias amostras, não tem? É isso que nós temos. E aqui eu passo quais são os valores de ano e mês e quais foram os crescimentos. Eu digo que 30%, ou seja, 0,3 nos dados de treino. 30% vai ser usado para treinar e o resto vai ser usado para testar. Aqui eu defino um valor aleatório que vai ser usado para gerar alguns valores aleatórios que ele usa, né, internamente, que o Scikit-Learn cria. Esse não vem ao caso, né? O que importa é ele pega os dados de ano e mês, pega qual foi o crescimento deles e ele vai treinar o modelo. Então, ele vai separar, né, dados para treino e dados para teste. Aí sim ele vai treinar o modelo. Aqui embaixo, treinar o modelo. Eu pego os dados de treino e o y de treino, ou seja, os dados de ano e mês e o crescimento. No ano e mês tal, cresceu tal. No ano e mês tal, cresceu tanto. No ano e mês tal, cresceu tanto. É isso. Eu treino o modelo com essas informações que eu já sei, que eu tenho. Depois que eu treinei esse modelo, eu vou fazer um teste. Eu vou usar um método chamado score do Scikit-Learn, onde eu passo x e y também, mas agora é o x de teste e o y de teste. Ou seja, eu dou para ele um mês e um ano, e ele não sabe qual que é o crescimento. Eu só dei para ele um mês e um ano. São valores que ele não viu no treinamento, mas que estão dentro do padrão que ele foi treinado. Então, eu passo também o valor correto, porque eu posso testar. Então ele vai lá, o modelo pega esse ano e mês e diz para mim qual que é o crescimento. Aí ele vai retornar um valor. Ele vai ver o quanto que esse modelo ele errou, né? Esse valor foi tanto, era para ser tanto, ele errou em tanto. O valor era tanto, mas era para ser tanto, ele errou em tanto. É que ele calcula uma métrica chamada R2. Ele calcula outras métricas também, né, que eu uso também. No caso, nesse código em específico, eu não incluí essas métricas aqui, né? Mas eu tinha feito outros cálculos também de outras métricas, mas isso não vem ao caso, né? Mas a métrica R2, por exemplo, ou outras também, a acurácia, por exemplo, também é usada. São métricas que a gente usa para ver o quanto esse modelo está bom. Quanto maior for, melhor. Quanto maior a acurácia, melhor é o modelo. Quanto maior o R2, também melhor o modelo. São várias métricas para a gente avaliar, fazer uma avaliação da performance do modelo, ou seja, o quanto que ele está errando, o quanto que ele está acertando, né? Depois vem o teste, né? Depois da avaliação vem o teste de fato. Eu crio, por exemplo, crescimentos estimados, é uma variável, né? Vai ser o model.predict, ou seja, prever, estimar os valores de teste. Então ele vai trazer para mim uma matriz, né, com essas previsões, com essas estimativas, né, com esses valores. Essa matriz ela vai ter os valores de crescimento, né, que é o meu y. Então ele vai ter os valores de crescimento previstos, né, ou estimados para os dados de teste. Eu vou mostrar esses valores, né. Também vou mostrar um gráfico de dispersão, lembra, né, um gráfico que calcula a correlação de uma coisa e outra, que é útil. Porque eu posso ver a qualidade das estimativas do modelo, ou seja, o quanto que a saída do modelo está relacionada com a saída que era para ser dos meus dados, né? Então eu crio um scatterplot, passando meus dados x e y, né? Ou seja, os dados que o modelo previu, né, que ele estimou, e os dados que era para ser. Então aqui eu imprimo esse gráfico, né, resultado das estimativas do crescimento pelo modelo de regressão linear. Repara que tem uma reta bem fácil de visualizar aqui, né? Um padrão bem claro aqui. Então, à medida que as previsões do modelo vão subindo, o do crescimento também vai subindo, ou seja, está bem relacionado, está bem próximo aqui o que o modelo disse e o que realmente era. Então isso aqui é algo bom, algo positivo. Então acho que o gráfico ele mostra que os tempos de crescimento estimados pelo modelo, construído aqui, né, com esse código em Python, ele conseguiu acertar muito bem os tempos, né? Porque os pontos estão muito próximos, né? Dá para ver uma reta se formar. Então, esse é o primeiro modelo, né?
que o Scikit-Learn ele tem aqui, é o primeiro modelo que eu ensinei a criar, que é o de regressão linear. Esse modelo ele tá utilizando os dados de crescimento da soja, que já estão tratados, né? Então, os dados de crescimento da soja que eu gerei, que eu tratei, estou fazendo a previsão do tempo de crescimento com base no ano e no mês. E é isso. Agora tem um outro modelo, que é o modelo de classificação. Esse modelo aqui de classificação, tem um propósito diferente. Eu fiz dois modelos de classificação diferentes, tá? Que tem para cada categoria, seja regressão, classificação, obviamente tem vários modelos diferentes. A gente vai escolher o que a gente achar melhor, né? O que a gente quiser escolher, o que ficar melhor pra gente. Então o Scikit-Learn tem muitos, né? Assim como outras bibliotecas, o PyTorch, o TensorFlow, né? O Keras, tem muitas bibliotecas de Machine Learning, de Deep Learning, que tem muitos modelos, né? Muitos e muitos modelos. Nesse caso aqui, para fazer classificação, eu vou utilizar o Random Forest do Scikit-Learn e a rede neural Multilayer Perceptron, também do Scikit-Learn, né? Scikit-Learn. Então eu estou usando tudo do Scikit-Learn. Então eu vou treinar um modelo de Machine Learning para fazer classificação dos tipos de plantas do meu outro dataset. Qual dataset? Esse dataset aqui, multiclasse, né? Que eu ensinei a criar também, né? Eu tenho soja, trigo, batata e tomate, lembra, né? Que eu estava explicando sobre ele. Então eu vou classificar agora, né? Lembra que eu falei que são 4 características que distinguem um tipo de planta de outro, né? Então eu vou utilizar agora essas características para ensinar, para treinar um modelo para classificar isso, né? Então aqui, por exemplo, nas etapas anteriores, né? Eu criei um dataset diferente do primeiro. Eu tinha criado um dataset para prever o tempo de crescimento. Agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero estimar qual é a planta com base nas características dela. Que tipo de planta é? Com base nas características da planta, eu quero saber qual o tipo da planta. Então agora eu vou treinar dois modelos, melhor dizendo, de classificação. Para classificar qual é o tipo da planta, né? Dadas as suas características. Então aqui eu importo as mesmas bibliotecas, só que aqui eu uso o Label Encoder, que é um outro tipo de pré-processamento também do Scikit-Learn, né? Eu leio meu dataset do tipo de plantas agora, ou seja, aquele dataset lá que tem os tipos de plantas com as características, né? Eu leio esse dataset aqui, eu converto os rótulos para números, né? Usando o Label Encoder. Então eu pego aqui, crio o encoder do Scikit-Learn, eu coloco o tipo de planta vai ser igual ao encoder.fit transform tipo de planta, ou seja, ele vai tratar isso aqui, vai transformar em números. Agora eu vou separar as minhas características dos meus labels. Eu vou fazer aquele mesmo processo, os dados que eu quero usar para treinar e qual que é o que eu quero prever, qual que é o meu alvo, né? É o tipo da planta, ou seja, dadas as características, eu quero prever o tipo da planta. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, def.drop columns tipo planta. O que eu estou fazendo? Desse meu dataset aqui, desses meus dados que eu tenho aqui que ele está lendo, eu quero todas as colunas exceto o tipo da planta, que não faz sentido, é o que eu estou querendo prever. Então eu estou pegando tudo menos ela. E aqui no Y eu estou dizendo para ele, olha, dessas colunas que tem aqui, eu quero só o tipo da planta. Ou seja, eu tenho as características de um lado e o tipo da planta do outro. Então eu consigo isolar, né? Dadas essas características era soja, dadas essas características era trigo, dadas essas características era tomate, enfim. Eu separo aqui pelas características qual o tipo de planta que está associada a ela. Eu vou fazer também aquele mesmo processo. Eu vou dividir os dados entre treino e teste. Agora que aqui eu tenho mais amostras, né? Eu criei mais amostras. Então, a quantidade de dados de teste que eu vou utilizar é maior. Eu coloquei 0,6 para teste. Então aqui eu coloquei, né? Os meus dados de X, que são as minhas características, e os Y, né? Os dados de Y, referente a essas características. Eu digo que 60% desses meus dados vai ser para teste, para que eu possa testar bem esses dados, né? Eu vou treinar um modelo, então eu vou criar um Random Forest Classifier do Scikit-Learn, vou usar o método fit, passando meus dados de treino e o que era para ser, né? Os rótulos aqui do qual tipo de planta que é para cada uma das características que eu passei, né? Ou seja, tais características é soja, tais características é trigo. Ele vai encontrar esse padrão, ele vai processar isso, né? Identificar esse padrão. Feito o treinamento, eu vou testar o modelo. YPRED aqui, a previsão Y, né? Eu vou utilizar o método predict, passando aqui as minhas características, né? De teste dessa vez, ou seja, eu só passo as características, não o tipo da planta. Eu não falo para ele que planta que é, eu só falo para ele a altura, a largura, a quantidade de pétalas,
o crescimento que ela tem, ela vai retornar o tipo da planta, com base no padrão que ela capturou. Eu vou usar métricas para dar acurácia. Aqui sim, eu usei várias métricas, né, nesse modelo aqui. Eu vou calcular, por exemplo, a acurácia, né, a precisão do Random Forest, utilizando a métrica do Scikit-Learn, a Accuracy Score. Então eu coloco aqui a Accuracy Score, passando meus dados do modelo, do que ele previu, no que ele estimou, e o que era para ser. Então eu passo as duas informações aqui. Ele dá para mim a acurácia. Eu também utilizei uma outra métrica também, que é o Classification Report, que ele mostra um relatório, né, de várias métricas que ele combina ali. O Scikit-Learn tem essa função também, que é outro tipo de métrica. Mas isso não vem em detalhes agora, né? O modelo Random Forest acertou com precisão de 0,98, ou seja, 98%. Foi muito bom, né? Significa que ele errou bem pouquinho, quase nada, né? Ele acertou quase tudo. Também aqui nas redes neurais, né, o modelo de rede neural Multilayer Perceptron do Scikit-Learn, nesse tópico aqui de redes neurais, né, que foi o segundo modelo que eu treinei, eu fiz algo muito parecido. Eu carreguei os mesmos dados, eu peguei as mesmas características aqui, do mesmo jeito, codifiquei os labels para número, por exemplo, soja vai ser 0, trigo vai ser 1, transformei os nomes em números. Eu padronizei esses dados no Standard Scaler que eu citei, porque esse tipo de modelo, MLP aqui, ele é muito sensível a escalas, né? Então a implantação do Scikit-Learn não é diferente, né? Todo modelo MLP, seja do PyTorch, do TensorFlow ou de outras bibliotecas, né? Todos eles vão ser sensíveis à escala dos dados, então você sempre vai ter que tratar isso de alguma forma. Então eu usei como Standard Scaler do Scikit-Learn aqui, do próprio Scikit-Learn também. Já que eu estou usando tudo do Scikit-Learn, né? Por que não utilizar também o tratador de escala que ele tem, que é muito bom. Então aqui, né, dividir os dados também em treino e teste, né, eu também fiz isso, né, aqui eu estou passando mais rápido, né, porque eu já expliquei isso, né, mas é o mesmo esquema, eu passo o X, o Y, a quantidade de dados de teste, né, 60% de dados de treino e teste. Esse Stratify aqui, ele vai fazer um balanceamento das classes, né, então eu coloquei para ele fazer isso, né, no Y, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é um parâmetro muito útil também que o Scikit-Learn tem no Train Test Split, que melhora a separação desses dados, a maneira como ele vai separar os dados de treino e teste. Ele pode fazer uma separação mais justa, uma separação melhor. Aí eu vou criar um modelo de rede neural MLP utilizando o Scikit-Learn, a implantação do Scikit-Learn MLP Classifier, né, do Scikit-Learn que a gente importou, passando alguns parâmetros aqui, né, eu não vou entrar em detalhes, né, sobre isso, mas eu vou dizer que esse modelo MLP que eu estou criando aqui do Scikit-Learn, ele tem camadas, né? Então eu tenho aqui a quantidade de unidades e camadas, né? Eu tenho a função que ela vai utilizar, a função matemática que ela vai usar, no caso é o ReLU, e eu tenho o otimizador que ela vai utilizar, que é muito usado aqui, que é o ADAM, que o Scikit-Learn também tem, que ele é muito usado, né? Para redes neurais, então ele é muito usado aqui. O Scikit-Learn ele também tem implementado o ADAM. O máximo de interações é a quantidade de vezes que o modelo vai ficar tentando encontrar esse padrão. Eu coloquei 500 épocas, né? 500 vezes. Então essa é a quantidade de vezes que ele vai percorrer os dados. Ele vai passar por cima desses dados 500 vezes, né? Para encontrar o padrão. Vai ter vezes que você vai ter que colocar uma quantidade maior de épocas, ou menor, né? Dependendo do problema. Aqui não existe um valor, é tentativa e erro. Você tem que tentar e descobrir qual que foi o maior valor, né? Aí eu faço as previsões da mesma forma como eu fiz em todos os outros. O Scikit-Learn ele é bem padronizado, né? Por isso que ele é bem útil, ele é bem padronizado. A etapa é a mesma, né? Faço as previsões com predict, calculo a acurácia, calculo outras métricas e assim, né? O modelo acertou 0,98, também foi muito bom. Esses são só alguns modelos, né, que o Scikit-Learn tem. A gente pode usar muitos outros dele ou de outras bibliotecas como o TensorFlow, o Keras, né, e muitas outras, o PyTorch, para Deep Learning também, para Machine Learning, para Deep Learning, então são muito úteis, né? Podemos combinar modelos também e muitos outros, né? Muitas técnicas a gente pode fazer em cima disso. Então é isso, né? Esse foi o básico aqui que eu mostrei. Toda a parte de análise, de criação do dataset, de carregamento, né? De tratamento. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Que esse trabalho tenha sido útil aí. Então essa é a capa dele, né? Tudo isso que eu falei está aqui no GitHub, nesse repositório TCC-DS Alura, né? Foram 110 commits que eu fiz ao longo dos dias aí. E é isso, né? Que você tem todo
uma sequência dos passos que eu fiz. Você pode ler aqui, clicando em cada um dos tópicos, né? É bem intuitivo. Tem a conclusão também, que é um tópico de conclusão que eu fiz, onde você pode baixar os arquivos prontos, né? O dataset de crescimento da soja já tratado e dos tipos das plantas já tratado. Aliás, o tipo das plantas eu não fiz um tratamento, né? Eu quis simplificar um pouco, mas obviamente também teriam tratamentos que a gente poderia fazer e análises que a gente poderia fazer em cima dos tipos das plantas, né? Antes de ir para o Machine Learning. Mas aqui, como eu já fiz bastante tratamentos no crescimento da soja, eu não quis focar em tratamento também no tipo da planta, né? Por conta do tempo, eu também quis criar algo mais simples. Mas saiba que é possível sim fazer tratamentos e devem ser feitos, por exemplo, balanceamento de classe, que eu já citei um pouco, né? Outros tipos de tratamentos também. Então, isso também é útil. Mas enfim, aqui é só uma conclusão, né? Você pode baixar esses arquivos prontos, clicando neles, né? Que tem um agradecimento que eu fiz. E é isso, né? Esse foi o meu trabalho de conclusão.